Boa. Boa pra nós. Começamos mais um aí, Entre Irmãos Podcast. Graças a Deus por isso. Amém. Amém. Como é que você tá, Luiz? Tá bem? Eu tô bem. Almoçou hoje? Tá bem? Não, ainda não sei. A gente já gravou com um. William. Porque senão o pessoal fala, nossa, eles estão usando a mesma roupa, né? Não, Ah, porque mas a gente já Eu gravou. coloquei uma blusa pra diferenciar. Pra dar uma diferença. Não, porque a blusa que eu trouxe foi da outra vez. Então... Então. Ó, você tirou a blusa, eu coloquei uma, tá vendo? É outro dia. É outro dia, é outra história. Eu tô pegando. Mas graças a Deus estamos bem. É isso aí, estamos com mais um convidado especial. Fala aí. Exatamente. Nossa, que prazer, cara, estar aqui com vocês, hein? Prazer mesmo. Um convidado, irmão. Aqui só 60 pessoas aqui que a gente tem carinho, apreço e admiração. Se sinta. Me senti agora, me senti bem privilegiado, fazer parte desse hall de irmãos, de pessoas importantes, a gente é sempre gostoso, sempre, esse carinho é sempre bom. Agnaldo, todas as pessoas que vêm aqui e conversam com a gente, falam um pouquinho da sua conversão. A gente sabe que vocês são da mesma igreja, né? Não tem... Mas assim, fala um pouquinho da sua conversão, onde você está servindo hoje, né? Fazer um jabá, né? Você é teólogo também, fala um pouco da sua formação de história, de teologia. Bem, eu me converti no ano de 96, né? Me converti numa igreja pentecostal. Tinha 17 anos na época, já faz um tempinho já, né? Tô com 43 hoje, então uma caminhadinha aí já. E nessa minha conversão, eu... baixar aqui um pouquinho, né? Ficar mais profissional aí o negócio. E nessa minha conversão, eu sempre me interessei muito, né, por conhecimento bíblico. Acho que até mesmo vinha numa formação já mais, por ser formado em história, em sociologia, né, ter um pezinho lá na filosofia. Sempre tive muito interesse, né, em conhecer a palavra de Deus. E desde 1996, no meu primeiro contato, né, que foi quando eu me converti, eu acho que me deu mesmo a vontade de poder querer permanecer no caminho, de poder querer conhecer um pouco mais de reino, era essa intimidade que comecei a ter com a palavra de Deus, com os evangelhos, com o Velho Testamento, com o Novo Testamento e tal. E desde então eu venho fazendo estudos bíblicos, venho me aprimorando cada vez mais no conhecimento teológico, mas só que eu achei que não era o suficiente, né, para poder... só ali o estudo básico ali não era algo que me fazia o meu olho brilhar, que não era algo que eu queria algo mais profundo, queria ter um pouco mais de intimidade, mais propriedade, né, para poder falar da palavra de Deus. Foi quando eu procurei um curso teológico, né? Você entrou no seminário mesmo, né? No seminário teológico, eu fui fazer metodista, né, em São Bernardo do Campo. Ah, você estudou metodista? Metodista, fiz 4 anos lá de metodista, São Bernardo do Campo, não foi fácil, já morava aqui em São Miguel, né? Você ia pra lá, não tinha EAD na época, então? Não tinha EAD, não tinha, isso foi no ano de 2006, né? Não tinha EAD, não tinha cursos, nem mesmo nada online, era tudo presencial. Eu me lembro que eu chegava em casa tarde, né? Bem tarde da noite, pegava 2 conduções, pegava uma... de lá pra cá é tudo contramão, né? Muito. Público, né? Pegava um ônibus, assim, eu ia falar que eu pagava 2 ônibus, mas pegavam 3, né? Porque eu tinha que pegar um até o terminal lá em São Bernardo do Campo, porque eu não ficava muito perto do terminal, pegava um perto do terminal. Do terminal eu pegava um até para entrar dentro do município de São Paulo, e ali eu pegava um Serete, né? Que veio como Jardim Helena, 233A, me lembro ainda, que para poder chegar aqui. Então não era fácil, né? Umas 3 horas de viagem aí por dia, mais ou menos. Umas 2 horas e meia, 3 horas. E olha que eu trabalhava, né? Trabalhava em horário comercial, saía e ia direto, chegava muito sempre atrasado, né? Então na minha vida nunca foi nada fácil, né? Quando eu fui fazer história, a mesma coisa. Eu ia andando da Vila Matilde até Guarulhos, andando, né? Durante um ano inteiro andando. Para poder fazer, na época, fazer história, né? Isso depois quando eu acabei o curso teológico. Mas logo aí foi fui fazer história. pós-graduação de história? Não, foi graduação também. Graduação também. Após, ela foi em sociologia. Sociologia. Então, nunca foi fácil, né? Então, acho que até o tema, né, que a gente vai discutir aqui hoje, essa ideia de facilidade, essas coisas não existem, né? Para quem tem vontade de vencer, para quem tem vontade de buscar conhecimento, as facilidades, ela não existe. Quem gosta de facilidade, ela normalmente, ela sempre fica procrastinando.
né? Quem tem uma vida assim gosta de coisa fácil, tá sempre procrastinando. E eu nunca gostei disso. Eu não gosto muito de ficar na inércia, de ficar coisa parado. Então, a minha conversão ela já veio embutida de uma série de consequências que foram geradas por mim, para buscar conhecimento da palavra, para poder ter propriedade nessa nova fé que eu já estava, porque até então eu não fala aquela coisa, né? Eu sou católico, não praticante, né? Quer dizer, ridículo, né? Uma coisa que você não pratica e você falar que você é, né? Não tinha conhecimento nenhum, né? Então, já que eu estava professando essa nova fé, né? Então eu precisava colocar isso em prática com qualidade, né? Então, depois da minha conversão veio o curso de teologia, depois veio, no caso, o seminário, depois veio essas graduações e hoje, atualmente, né, já depois de 26, 27 anos caminhando aí, eu estou na Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Eu sou pastor auxiliar lá, pastor João Pedro, e acho que é isso. Minha família inteira, graças a Deus também, a Cíntia já era, né, quando eu conheci a Cíntia, minha esposa, ela já era, né, dessa igreja quando eu me converti, então ela já tá na estrada há muito mais tempo do que eu, e hoje com 3 filhos, a Amanda de 15 anos e o casal de gêmeos, a Júlia e o Guilherme de 7, eu procuro passar essa ideia de um evangelho que produz salvação, né? E desde a minha conversão lá, eu não queria ser qualquer cristão, né? Às vezes as pessoas hoje, elas recebem a Cristo e vai levando a vida da forma como quer, do jeito que quer, na hora que quer, o meu caminho, minhas escolhas, minha vida, né? E eu não, quando eu me converti, eu queria, eu vou servir a Cristo por quê? Então, a minha vida inteira foram fazendo perguntas, né, a respeito de tudo. Então, eu costumo dizer para as pessoas que vão assistir esse podcast, quando você está lendo a palavra de Deus, a Bíblia, você tem que ler a Bíblia questionando a própria Bíblia. Não questionamento pejorativo, mas fazendo perguntas para a Bíblia, porque a própria Bíblia vai te responder. E a minha vida foi pautada nisso. Então, eu sempre coloquei a ideia da dúvida, porque a dúvida sempre me leva ao conhecimento, que vai me levar a mais dúvidas, e são dúvidas metódicas. Eu costumo dizer, são dúvidas metódicas que vão me levando a buscar mais conhecimento e nunca querer parar de buscar conhecimento. Mas a dúvida ela não é errada, né? Você ter dúvida sobre a leitura bíblica. Eu tinha muita dúvida de vários assuntos bíblicos, até quando me deparei com aquela passagem da Bíblia que João Batista está preso e manda os próprios discípulos dele perguntar para Jesus: é você mesmo que a gente estava aguardando ou a gente tem que esperar outro? Até João Batista, cara, teve dúvida sobre quem era Cristo. Então acho que a dúvida, ela na leitura bíblica, eu acho que ela tem que ficar muito presente, né? Grandes pessoas são grandes questionadores, né? Sim. A gente cresce intelectualmente sendo um questionador. Mas esse é o problema. Tenta questionar pastores hoje. Tenta questionar teólogos hoje. Ninguém gosta de ser questionado, né? Quando você faz uma leitura bíblica ou qualquer coisa que seja na sua vida, por exemplo, eu trabalho na área de recursos humanos e você vai buscar conhecimento a respeito de alguma coisa, você vai questionar alguma coisa, você está entrando numa empresa nova, né? Você tem conhecimento daquilo que você vai fazer, você foi contratado porque você tem conhecimento e tal, mas só que ela fazem de uma forma, você pergunta, mas por que vocês fazem assim? Ah, porque sempre foi assim. Então, ninguém gosta de ser questionado. Quando você questiona um pastor, por exemplo, vou te dar um exemplo claro, né? Eu tenho que fazer isso daqui, mas por que eu tenho que fazer isso aqui? Tem que fazer porque eu quero que você faça, tem que fazer porque... Não, mas a Bíblia fala isso, né? Então por que a grande maioria das pessoas hoje elas são massa de manobra, né? Dentro da religião? Porque a Bíblia fala que a palavra, ela vivifica, mas que a letra mata. Então, o que é essa letra? As pessoas não vão buscar. O que significa isso? Por que o Espírito vivifica e a letra mata? Por quê? Porque a letra mata a partir do momento que você não tem conhecimento daquilo que você está fazendo. Então, quando você chegar para um pastor, tá bom, por que eu tenho que ser dizimista? Porque a Bíblia fala que você tem que ser, pronto e acabou. Mas por que eu tenho que... por que eu não posso mentir? Porque a Bíblia fala que os mentirosos vão ficar fora do reino de Deus e aí isso acabou. Não, tudo tem um início. Tudo tem que ter uma explicação. Entendeu? Eu não posso, por exemplo... hoje lá na igreja, por exemplo, a gente tem muito disso. O meu pastor titular, o pastor João Pedro, ele incentiva muito a leitura bíblica.
Ele incentiva muito você praticar a leitura bíblica. Por quê? Ele quer que você chegue ao conhecimento e que chegue aquilo na sua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que vai te libertar, é a verdade. Mas o que acontece? As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem continuar vivendo numa vida de mentira. Porque elas querem usar o álibi de que elas não conheciam. Elas querem continuar no pecado, elas querem continuar fazendo as coisas erradas, né? E falar assim, eu não sabia disso. Por quê? A própria palavra testifica contra ela. Quando ela fala assim, o cara tá no adultério lá, né? Ele nunca leu lá que os adúlteros vão ficar fora do reino de Deus, que adulterar é pecado, não sei o quê. Aí ele falou, eu não sabia disso e tal. Por quê? Ele não quer ler, ele não quer ser confrontado com isso. Então ele prefere continuar na mentira. Então, a grande maioria das pessoas não buscam a verdade através da leitura bíblica, que agora eu vou dizer o porquê que eu falei do manual. Nós começamos o podcast falando sobre isso, do manual, do equipamento que você comprou, da geladeira, do celular, do fogão, né, que vem lá o manual e você tem que ler o manual para saber como é que funciona aquilo, para que aqui a vida da tua geladeira, a vida útil da tua geladeira, ela vai depender do conhecimento que você tem em usá-la. Ela vai poder durar 10 anos, mas ela pode durar 1 ano, depende de como você usar. E através de como você vai saber usar? Lendo o manual. O ser humano é a mesma coisa. Deus deixou o manual? Deixou. Tá aqui, ó. É a Bíblia. É o manual do ser humano, é a Bíblia. Então Deus não fez o ser humano e jogou, vai aí, vamos ver a vida de vocês, tá tudo certo, não sei o que, não. Ele deixou um manual de regras, de vida. Então eu quero aumentar o meu tempo útil de vida? Quero. O que eu tenho que fazer? Ler o manual. Qual que é o manual? A Bíblia. A palavra de Deus. Então é isso. E as pessoas não querem. Então as pessoas estão morrendo cedo, as pessoas estão tendo uma vida miserável, as pessoas estão tendo uma vida de engano, porque elas não sabem como elas funcionam. Elas não sabem. Então aí você entra na psicologia, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu não sei como eu funciono, eu vivo de qualquer jeito. A maior deficiência da igreja, e a gente pode falar isso com toda certeza, é a falta de leitura bíblica. Tá? Eu não sei se você já ouviu falar do Dr. Rodrigo Silva. Sim. Ele fez um livro. Ele é arqueólogo, né? Isso. Arqueólogo. É historiador também, né? Eu tava lendo o livro dele, O Ceticismo da Fé. Não sei se você já leu. Já leu o Ceticismo da Fé? Eu nunca li. Eu acompanho ele bastante, mas especificamente esse livro não. Ele escreveu um livro... Eu vi ele comentando sobre isso. Na verdade, ele levou até no Flow. Hashtag. Chama mais. Demorou. E nesse livro ele fala sobre uma pesquisa de um instituto lá no Reino Unido que fez em 2013, falando sobre... eles queriam saber o conhecimento bíblico dos ingleses, né? Em 2013, então eles fizeram essa pesquisa. E eles citaram coisas muito bestas, sabe? Pro pessoal religioso, tá, gente? Pessoal cristão, para saber... para saber o conhecimento bíblico deles. Então eles falaram sobre Papai Noel, se estava na Bíblia, pra gente de igreja. Teve gente que acredita que o nome Noel é bíblico. Olha, tá aqui, ó. Se você quiser ler, tá aqui. Tem um Quer dado, dizer, cara. é uma absurdo, pesquisa, tá né? aqui, Absurdo. ó. Tem gente que acredita que o apócrifo de Tomé faz parte da Bíblia. Da Bíblia? Ô, louco, mano. Sério, cara. E eu acho que no Brasil, é muito complicado esse lance de leitura bíblica, porque o povo já não gosta de ler. Não gosta de ler Não só nada. a Bíblia, mas Nada. Entendeu? Faz parte da... O brasileiro tem uma grande dificuldade com a educação. O governo simplesmente... não quer, então tá bom. Então, assim... nessa nossa proposta de falar sobre leitura bíblica, eu vou ser bem direto, Agnaldo. Por que o cristão ele tem que ler a Bíblia? Por que o cristão ele tem que gastar tempo com as Sagradas Escrituras? Bem, você foi direto, eu também vou ser direto. eu acho que aqui o podcast de hoje são coisas objetivas.
Né? Eu não quero mistificar e também não quero ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Você que tá assistindo o podcast, você vai ter que se virar e mudar a sua vida. Se você quiser pô. falar palavrão, você pode. Tá? Meu Palavras turcas aí. Meu Deus! Entendeu? Então, assim, se você quiser mudar a sua vida, você vai mudar. Se você não quiser, continua vivendo a vida que você tá levando aí. Exato. Entendeu? Eu não tô aqui pra massagear teu ego, não. Não, sabe por quê, Guilherme? Porque eu vejo assim, ó. E nem o teu, Luiz. Exatamente. Então, é isso, você fica à vontade para discordar. Exatamente. Nossa, Por favor, você pode achar falar, que- Fábio, você é um herege. Não, mas não precisa pegar Você tão entendeu? pesado. Não precisa levar aquela cama, que você sabe o que eu tô falando. Isso aqui é filho do pastor, meu. Como que eu vou falar isso aí pra ele, meu? Entendeu? Porque assim, ó, um exemplo. Eu vou dar um exemplo simples pra gente entender e a gente não precisa trazer cama pra cá. Mas é o seguinte, ó. Isso tinha um venenenzinho aí. Eu vejo assim, ó. O pessoal chegando em mim e fala assim, da firma: Luiz, você torce pra que time? São Paulo. Sério? Sério. Luiz, me fala o nome do técnico do São Paulo. Rogério Ceni. Não é técnico, não? Corta isso daí. Corta. Não, ele era goleiro, agora ele é técnico, não é não? Ele é técnico do Flamengo agora. Mas ele não tá mesmo no São Paulo, Eu né? não sei, eu sou São Paulino também, eu também. Eu tô falando isso aí, ó. Não, É isso. As pessoas vão pra igreja, falam que são cristãs, mas não conhecem nem o Deus que adora. Que adora, entre aspas. Você entende mais ou menos isso? E, assim, é engraçado, mas ao mesmo tempo é triste, cara. Não, eu tenho vontade de chorar Entendeu? muitas vezes. Tava comentando isso aqui, nós estávamos comentando isso aqui no bastidores, do seguinte, ô Luiz, quando eu prego, eu comento isso com a minha esposa, comentei isso com o Fábio, e nós comentamos isso aqui no making off que a gente tava aqui, dizendo o seguinte: tem vezes que eu vou para casa frustrado, porque a impressão que eu tenho é que eu prego e as pessoas não entendem o que eu tô pregando. Entendeu? Então é triste. Dá vontade de chorar, dá uma melancolia, dá uma vontade de poder abrir a cabeça das pessoas, fazer elas entenderem. E eu passei anos da minha vida querendo mudar o meu dialeto. Porque até então, vocês podem ver que eu uso muito palavras, às vezes, que são difíceis de serem entendidas. E a impressão que eu tinha é que era isso. Bem, eu falo difícil, então as pessoas não conseguem entender. Então eu preciso falar de uma forma mais popular, com uma linguagem mais simples possível, para que elas possam entender a mensagem. Mas só que depois de anos pregando, eu entendi que não é isso. Eu posso usar o linguajar mais simples possível, que elas não vão entender, elas vão continuar não entendendo o que eu estou pregando, a grande maioria delas. Eu não vou generalizar, mas a grande maioria. Por quê? Porque elas não têm conhecimento bíblico. Quando a gente fala, por exemplo, a gente pega uma passagem bíblica para poder ministrar, vamos usar aqui uma passagem, por exemplo, de Zaqueu. Você vai pregar, por exemplo, você pega um texto de Zaqueu e você vai pregar, e você vai falar da geografia da época, você vai falar os costumes da época, você vai falar o comportamento das pessoas da época, que isso é uma mensagem expositiva, elas não entendem, porque elas nem sabem o que é mensagem expositiva. Elas nem sabem quem é Zaqueu. E quando sabem, é de forma muito, muito simplória. É o cara que Jesus falou assim, ó, desce depressa que hoje chegou a salvação na tua casa, mas tem todo um contexto por trás disso. Tem todo um histórico da vida de Zaqueu. E essa parte é rica de você saber sobre Claro! entendeu? Porque você se identifica com Zaqueu. Exato. As pessoas só se identificam, sabe com o quê? Com aquilo Com que é bom dinheiro. para elas. Sabe com o quê? É quando Jesus chega e fala assim, ó, hoje chegou salvação nessa casa. Glória a Deus, chegou salvação na minha casa. Até fala em línguas, quer dar pirueta, joga o banco para cima. É isso. Mas é verdade, cara. Agora, quando eu me identifico com o Zaqueu avarento. Eu me identifico com o Zaqueu pecador. Eu me identifico com o Zaqueu que precisa ser salvo. Agora, precisa ser salvo de quê? Do pecado? Não, precisa ser salvo de mim. Zaqueu precisava ser salvo dele mesmo. E é isso que Jesus leva ele ao conhecimento. Agora, quem que sabe disso? Quem que leva isso em consideração numa mensagem? Ou, ainda que a pessoa pregue sobre isso, e você vai falar sobre... E é exatamente isso, quando eu vou falar sobre isso, que você precisa... Gente, Jesus já trouxe salvação para você, mas agora você precisa ser salvo de você mesmo. Eu quero ser salvo
de uma heresia, eu quero ser salvo das pessoas que estão mundando, que estão pecando no mundo, então eu tenho que ser salvo delas, eu tenho que ser separado delas e não sei o quê, todas as coisas. Não, eu preciso ser salvo de mim no quê? Eu preciso ser salvo de mim quando eu sou uma pessoa hipócrita, quando eu sou um mentiroso, olha tudo quando eu, mas só que não, as pessoas é o quê? Eu preciso ser salvo daquele pecador. Eu preciso ser salvo daquela pessoa. A pessoa é homossexual, eu preciso ser salvo dela, não posso andar com ela. Não, eu não posso. Então a gente cai nessa ideia de que eu sempre preciso ser salvo de alguém ou de alguma coisa. Quando eu trago isso pra mim, as pessoas não entendem. Por quê? Porque elas não têm conhecimento. E por que elas não têm conhecimento? Porque elas não querem ter. Porque elas não querem. Quando Jesus fala assim, eu conhecereis a verdade, eu não quero conhecer a verdade, porque a verdade vai me libertar. E eu não quero ser liberto. Essa que é a verdade. As pessoas não querem libertação. Elas querem continuar fazendo o que fazem, da forma como que fazem, na hora que fazem e quando querem fazer. Elas não querem uma vida de regra. Você quer um exemplo? O Fábio está numa estrada a 100 km por hora. Ele se depara com uma placa de 80 km por hora. O que ele tem que fazer? Ele tem que reduzir, meu. Tem que reduzir para 80. Por quê? Os engenheiros que fizeram aquela rodovia, eles sabem que se você andar 100 km por hora, você vai se matar numa curva, ou então numa freada, você não vai conseguir parar o carro. Tem tudo isso. Os engenheiros que fizeram aquilo sabem disso. Mas só que você insiste em o quê? Andar a 100 km por hora. É o que as pessoas estão fazendo hoje. Elas continuam andando, como eu disse, o conhecimento bíblico, ele te leva à verdade. Você está acelerado em alguma coisa, você vai ter que desacelerar, amigão. Você está cometendo isso daqui, isso aqui está falando que é pecado, isso aqui está falando que você está fazendo errado, você vai ter que mudar. E as pessoas não querem mudar. Você quer ver o texto? Olha o texto que eu quero trazer para vocês no livro de João, no capítulo 14, o versículo 48. As pessoas acham que quando elas rejeitam uma palavra, ela está rejeitando a palavra do pastor. Elas vão assistir o podcast, eu tô rejeitando o que o pessoal do podcast está falando. Não é o que está dizendo. Ó. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. O que é a palavra que Jesus fala? O que é esse rejeitar? O que é a mensagem? A palavra e a mensagem é isso aqui, ó. Jesus nunca pregou nada fora disso daqui. Você entendeu? Então, quando ele diz assim, ó, quando você está rejeitando a palavra, quando você está rejeitando a mensagem, já tem quem vai te julgar. Então, amigão, você conhecendo ou não, você vai... A natureza, a Bíblia fala que a natureza vai testificar contra você. E é mó barato isso, sabe por quê? Quando você está indo para a praia, você está lá na serra, lá você olha aquela natureza toda, você olha aquele precipício, você olha todas aquelas árvores, você olha ali o mar e tal. Aquilo é obra o quê? De Deus. E você reconhece, nossa, olha o que Deus fez, como é perfeito. Aquilo vai testificar contra você, porque você mesmo sabe que existe um Deus por trás de todo esse processo. Você entendeu? Então assim, ó, as pessoas, a verdade, sabe o que é a verdade nua e crua? Quando o Luiz me pergunta assim, Aguinaldo, então... qual é a necessidade das pessoas lerem a palavra de Deus? E eu vou responder como eu já respondi lá atrás, quando a gente começou o podcast. Para você saber como você funciona. Migão, você mente, o manual fala que você não pode mentir. Você mente, uma hora isso aí vai se virar contra você. Você adultera, a Bíblia fala que não pode adulterar. Isso aí uma hora vai virar contra você. Você rouba, você trabalha num lugar e desvia dinheiro, isso aí uma hora vai se voltar contra você. Então, eu preciso conhecer o manual de como eu funciono. Amigão, você fuma, você fica bebendo bebida alcoólica, você fica bêbado e tal, não sei o quê. E a Bíblia fala que isso não pode, porque você é o templo do Espírito Santo, e tudo isso faz mal para os teus órgãos, isso faz mal para a tua vida, e você continua fazendo isso no futuro vai testificar contra você. Então, eu preciso ler a palavra de Deus para saber como eu funciono. Como que eu tenho que agir. Como que eu tenho que proceder. Quais são os pensamentos que eu tenho que ter? O que Deus pensa a respeito de mim? E como que eu tenho que pensar as coisas em relação a Deus? Tudo isso. E é por isso que eu falo, ó, a Bíblia. E por que eu tenho que ler, Luiz? Porque a Bíblia me ensina a conduzir a minha vida como esposo, a conduzir a minha vida como pai, a conduzir a minha vida cristã na igreja, a minha vida na faculdade. A Bíblia tem resposta para tudo.
É incrível como nenhum livro é tão completo como é a Bíblia. Então, eu quero comprar um carro. Você sabia que a Bíblia tem resposta para isso? Eu não vou ficar. Eu quero criar curiosidade nas pessoas que vão assistir o podcast e em vocês, em saber que a Bíblia, eu adoro Salomão. A Salomão, ele está lá escrevendo lá Provérbios e Eclesiastes. Ele coloca um monte de dúvida. O livro inteiro colocando dúvida, até o capítulo 11 lá, dúvidas. Só pancada de dúvida. E chega no último capítulo, ele dá a resposta. Se a pessoa não lê a Bíblia, o que vai acontecer? Vai ficar não lê o livro de Eclesiastes inteiro, com entendimento, ela vai ficar com dúvida até o capítulo 11. O miserável do Salomão só dá a resposta no capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Que é o quê? Eu plantei vinha, eu assalariei pessoas, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, não sei o quê. E ele começou a ver que tudo era vaidade, tal, não sei o quê. E ele falou assim, ó, até para poder levar, pegar um garfo, colocar comida no garfo e levar até a minha boca, eu dependo de Deus. Aí alguém fala coisa ridícula, coisa simplória e tal. É exatamente isso que ele está querendo dizer. Para as coisas mais simples da vida, Luiz e Fábio, eu preciso de Deus. E como é que eu descubro isso? Lendo o manual. Lendo a palavra de Deus. Agora o cara que é vagabundo, que não gosta de nada, o que ele prefere fazer? Ele prefere conhecer um texto isolado, ele lê um texto, então ouviu de alguém, é um Zé Ruela, nunca lê a Bíblia, né? Ou então faz um curso de teologia, já acha que é teólogo, quer ser melhor do que os outros, que ele pode agora ficar... E quando a gente está aqui no podcast falando de questionamento, não sei o quê, eu não tenho que ficar questionando o pastor. Eu não tenho que ficar questionando um líder. Eu tenho que questionar aquilo que ele está dizendo. Eu não tenho que ser uma pessoa polêmica. Eu vou criar uma polêmica aqui no podcast. Eu não quero ser isso. Agora, eu quero chegar a um entendimento daquilo que o texto está me dizendo. Agora, isso dá trabalho? Dá trabalho. E quem quer ter trabalho? Quem quer ter trabalho? Você entendeu? Aí quando eu falo que tem um monte de gente na igreja que é vagabundo, que não gosta de ler, que é analfabeto, e quer continuar assim, aí vira o olho, tá pregando, me magoou, e não sei, cheio de dor, vou mudar de igreja, a palavra de Deus não é pregada aqui. Não, tá sendo pregada, é que você não conhece. E é tão triste, né? A gente vê isso, essa revolta das pessoas, porque essa mensagem custou muito para chegar nas nossas mãos hoje. Nossa, velho. Entende? Essa mensagem custou muito. A gente pode falar no período da igreja em Atos, depois na igreja da Idade Média, depois agora na nossa época. Você sabe disso, Adriano. Você é professor de história também. Sim. Você sabe esse lance como a Bíblia chegou nas nossas mãos. Como já tentaram tirar ela Existem países que... As pessoas morreram por isso, Luiz. Exato, pessoas entendeu? morreram. Foram crucificados de ponta cabeça, foram jogados em óleo quente pra gente vir aqui agora, aqui no podcast, e vocês pegam live pra caramba, pra poder ficar cheio de mimimi, ai não sei o que, coitado do irmãozinho, olha, pro inferno, né, meu? Pô, não, meu. Você já ouviu falar do Portas Abertas? Já, né? Já ouvi falar. Já ouviu falar do Portas Abertas? Então você não é crente. Então, eu tava vendo o esquema de missão, né? Que eles estavam. Inclusive, foi um podcast que eles fizeram, né? Com o pessoal do Bibotalk. E o representante lá do Portas Abertas foi para falar sobre a Bíblia em outros países, na nossa época aqui, no século XXI. Uhum. Ele falou que ele foi numa igreja na China e... igreja bonita, tal, não sei o que, as pessoas lá. Aí uma outra pessoa que tava com ele falou, não, esse brasileiro, vamos na igreja lá mesmo. Aí ele pegou o cara, foi no meio do mato, onde tinha a igreja mesmo. Porque a igreja que tá na China, eles conseguem controlar de certa maneira algumas coisas. E ele chegou lá e falou que tinha duas famílias. Tinha uma família que tava chorando e uma outra estava bastante feliz, né? E ele perguntou por que isso? Por que as pessoas estão assim? Aí ele falou, você vai ver o porquê. Aí ele pegou e falou que durante a reunião, durante o culto, o pastor, ele falou assim, pode vir aqui a família tal. Ele subiu, essa família que estava triste, subiu chorando, o pai chorando, os filhos, a mãe chorando, falou, irmãos, Deus sabe, chorando, Deus sabe o quanto que eu tentei ler
todos os dias. Eu e minha família, a gente estava revezando durante a semana, mas infelizmente a gente só conseguiu ler até Primeira de Reis e a gente não conseguiu ler mais, que não sei o quê. Agora eles estão tirando a Bíblia da gente, vai dar para outra família que estava feliz que ia receber. E eles iam receber a Bíblia só acho que depois de uns 2, 3 anos na casa deles de novo. E hoje em dia a gente tem tantas Bíblias, cara. Eu acho que eu tenho umas 5 Bíblias na minha casa. Entende? Quando eu escutei isso, cara, eu falei, mano, parece que é injusto. As pessoas que querem ler, querem se relacionar com Deus através da Bíblia, elas não podem, cara. E a gente que tem essa oportunidade, esse privilégio, a gente coloca a Bíblia lá na sala, deixa aberta lá no Salmos 91 para trazer sorte. E a gente não sabe. Vira um amuleto, né? Vira um amuleto. Exatamente. O que é. A mensagem que é sagrada acaba se tornando até um objeto de idolatria. Pelo fato de eu achar que aquilo ali vai me dar uma bênção nesse sentido. Sim. Vai me dar a bênção, então vou deixar aqui, vou acender uma vela pra Bíblia. E não é, cara. Sabe? Esse tipo de coisa. E isso é muito triste, cara. Muito triste. É porque eu não manjo muito sobre essa questão de missões. Quando eu ouvi essa história, eu refleti muito sobre a minha leitura bíblica. E, inclusive, e a minha opinião, você pode Eu já não discordo só concordar, por você ter falado. mas eu sou Já de antemão, completamente contra leituras de um ano, cara. Eu sou... Ó, Não, mas eu também. Eu Entendeu? compartilho essa Assim, mesma ó. ideia. Eu discordo. por quê? Não, só por discordar. Não tenho uma opinião formada. É o que eu tô dizendo, tá vendo? Ó, não Brasileiro, tem. entendeu? É o brasileiro típico. 90% dos brasileiros é assim, ó. Não tem uma opinião formada sobre nada. Mas quem é que, ó, se o Fábio, eu vou dar um exemplo do Fábio agora, não tem opinião formada. Ainda quer ficar levando cama pra... E em relação a isso, ele tem opinião formada, Isso eu tenho. né? E é muito, dá vontade de chorar, né, pô? O que acontece, Luiz? Quando você não tem opinião formada a respeito de alguma coisa, alguém vai formar essa opinião pra você. Aí é onde entra aquilo que eu falei. Massa de manobra. Você entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. Você vai pregar sobre... Já que o Fábio citou o livro de Ezequiel, vamos falar do livro de Ezequiel. Tem uma hora lá que, se não me engano, no capítulo 8, Deus fala assim para ele, Ezequiel, entra, isso é texto bíblico, tá? Entra no mar, no rio. Aí, onde que tá batendo? Na canela. No tornozelo. Entra mais um pouco. Tá batendo na canela. Entra mais um pouco. E Deus tá falando para ele, vai entrando. E ele vai entrando ali no rio. Tem uma que tá dando no joelho, tá na cintura. Aí chega uma hora que Deus chega e fala assim pra ele, você precisa ir pra águas profundas. Aí o cara vai pregar aquilo ali, nossa, eu fico me remoendo no banco. O cara vai, tá vendo, Deus tá mandando você ir pra águas profundas, glória a Deus e aleluia e tal, não sei o quê. Aí eu falo, o que esse cara tá falando, meu? De glória a Deus, porque águas profundas é o mover do Espírito Santo. Primeiro que essa água não tem nada a ver com o Espírito Santo, é água mesmo. Já vi gente pregando. Eu já falei sobre isso. Quando não tinha uma leitura bíblica assídua, quando não tinha conhecimento. Porque eu também já fui massa de manobra. Que vergonha dizer isso aqui, mas já fui, pô. O que isso quer dizer? O que você pode ver? Pode estar tendo um tsunami lá no mar. Pode estar uma tempestade no mar. Nas águas profundas, o que tem? Calmaria. Sabe o que Deus está falando para ele? Vai para um lugar tranquilo. Mas só que não. A gente tem que fazer da Bíblia algo muito estrondoso. A vida do cristão está se tornando difícil porque aquilo que ele está comendo enquanto conhecimento bíblico tem que ser algo estrondoso, tem que fazer algo estrondoso para Deus, tem que fazer algo miraculoso para Deus e não sei o que, e blá blá, e não é. Vai para um lugar tranquilo. Desacelera teu coração. Desacelera a tua alma, a tua mente. Você entendeu? Então, águas profundas, vai para um lugar tranquilo. É isso que eu estava falando para Ezequiel. Vai para um lugar tranquilo, um lugar de calmaria. Águas profundas é exatamente isso. Sai do turbilhão da vida que está te levando para um lugar que de
vamos dizer aí, de turbulência, de tempestade, e vai para um lugar de calma e pensa. Pelo amor de Deus, a Bíblia, ela foi feita, não é para você deixar no Salmo 91 aberto, é para você poder pensar. E eu volto de novo, eu vou ficar pegando toda vez isso aqui no podcast. Meu amigo, quem é que quer pensar? O cara não quer pensar. Exato. Você viu? Eu já discordo. Por que eu não sei, discordo. Não quer pensar. Eu vou levar a cama lá pra igreja. Lá. Eu vou levar. Eu discordo. Ó. Eu já falar o negócio da cama pra vocês aí, pessoal. É o seguinte, o porquê eu disse que eu sou contra a leitura de um ano. Não, eu tô enchendo o saco, eu entendi. Entendi, porque é o Só ler seguinte... por ler, só no desespero de acabar em um ano. A pessoa não faz a pessoa pensar. Não leva a pensar. mais O ideal é preocupado você pegar a leitura, quero acabar, mas eu quero acabar de forma com qualidade, entendendo o que eu tô lendo. Eu tava né? conversando com o Aguinaldo, né? Mas eu discordo na hora de você, na hora que você saiu, tava conversando com ele. Eu li a Bíblia durante um ano. As passagens que exigia de mim, tem passagens que exige da pessoa. Senta e vai estudar. Senta e vai refletir. Eu simplesmente passava. Aí, um ano. Nossa, ó. Vou colocar no Facebook que meta cumprida. Um ano, hashtag consegui. Vai tirar foto, vai dar festa. Aí o que acontece? No outro ano eu já fiz diferente. Falei, cara, não, eu vou estudar agora. Porque muitas das coisas que eu li eu não entendi nada. Nessa, eu fiquei 1 ano e meio só no Antigo Testamento, cara. 1 ano e meio só no Antigo Testamento. E tem gente que fica mais tempo, sem brincadeira nenhuma. Porque até passagens do profeta Ezequiel, eu tive muita dificuldade no final, quando ele fala do templo. Aí eu liguei pro meu pastor. E aí, pastor? Meu pastor também não soube explicar muito bem, porque são passagens difíceis, cara. Evangelhos, eu li os 4, eu entrei agora no Novo Testamento. Tive que ler os 4 2 vezes para mim entender mais ou menos a semântica da coisa. Mas sabe qual é o legal de tudo, Luiz? Fábio? O legal de tudo é que você não precisa ter respostas para tudo. Você entendeu? Sim. Então, o que o cristão quer? Ele quer ter respostas para tudo. Agora, e principalmente quando eu falo da área financeira, né? Nossa, eu sou dizimista? Então eu vou ser dizimista para poder ser próspero, para poder ter dinheiro, para poder ficar rico, para poder conseguir prosperar. Então, assim, a resposta para ele é isso. É aquilo que é imediatista. Entendeu? Então, quando você vai falar sobre salvação, é futuro. Porque o cara acha que vai viver muito tempo ainda, né? Então não vou falar sobre isso aí agora não. Vamos deixar um pouquinho mais para depois. Né? Tá aqui o aquário. Ó. Você pode ver que ele tem em cima ele tem uma bomba, né? Que é para dar qualidade para a água e tal. Você pode ver que ela tá se movimentando na parte de cima. Olha a parte de baixo. Calma, tranquila. Você pode ver que o peixe vai, ele busca a comidinha dele. Comeu, ele bicou, ele volta para onde? Para o lugar de calmaria. Tranquilidade. Você entendeu? Então, a leitura bíblica, Luiz, ela te traz isso. Porque quando Jesus fala assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é exatamente isso que ela é o que a palavra tem que fazer. Agora, Luiz, está lendo a Bíblia inteira. Aí não produz libertação. Adiantou alguma coisa? E quantas pessoas você conhece assim, sem querer apontar dedo e sem querer julgar ninguém? Não, você não pode julgar. A gente estava aqui numa discussão com o William aquela hora lá. Não pode julgar, eu posso. E se eu falar pra você que eu posso julgar? Ué, mas quando é que eu posso julgar? Quando eu tenho conhecimento bíblico. E outra, eu não julgo pessoas. Não julgo pessoas. Se você, eu vou julgar o Fábio que vai levar a cama pra igreja, eu tô errado. Você entendeu? Fábio, você tá errado, cara. Eu tô errado. Eu vou levar a Bíblia pra igreja. Boa. E eu não levo, né? Não, agora só tá acabando com o Fábio esse episódio. Pode deixar, pode pegar a volta. Luiz, eu vim aqui pra me vingar. Né? Eu vejo que ele maltrata muito você. Então eu vim aqui pra me vingar. Justo, né? Justo, eu vim aqui pra me vingar. Tá bom. Tudo bem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que julgar o Fábio que vai levar isso. Eu tenho que julgar o comportamento, a atitude. É bíblica isso? Não é bíblica. Então eu tenho que combater isso. Heresia, né? Entendeu? Então, é muito heresia. Não é heresia, você foi legal. Você foi legal agora, não é heresia, é muito heresia. Porque tem a heresia e tem a muito heresia. Exatamente. Entendeu? Ainda mais por ser uma pessoa tipo que tem Marcião conhecimento. já, né? No caso do... E o que... Nossa, eu vou embora agora. Essa daí, pô.
Vai ter volta. É quase um gnóstico. Total, meu. Um herege, velho. Nada ainda. Vai. E se a gente fosse voltar pra época da Inquisição, ia tacar fogo no cara. Pô. Ia, porque ia falar que ele é bruxo, alguma coisa. Alguma coisa místico desse jeito. E outra, tem muito cristão hoje que quando ele lê a Bíblia de forma mística, pô. Gente, ele usa o Salmo 91 pra expulsar demônio. Gente, eu vou falar pra você. Desculpa, eu tava quase rindo agora, né? Usa ele pra expulsar demônio. Quem nunca fez isso aqui? Senhor, fala comigo. Em nome de Jesus. Ô, Luiz, não faz isso não, Luiz. Faz isso toda hora, pô. Sacanagem. Não, gente, eu fiz isso. Ô, soteriologia, pô. Não, mas é isso aí. Quem não tem um passado desse? Você já fez? Vários? Você faz até hoje? Não. Você Mas faz. já fiz muito. Deixa eu ver aqui. Já fiz muito. Qual que vai ser o tema da minha pregação? Aí ele vai e pega Não. naquela parte que o apóstolo deitou em cima da menina, em cima da cama. Aí vai. Vai. levar a menina. Assim, ó. Onde parar aqui. Vai levar a Tati. Eu Em cima da Tatiola. Eu já vou pregar. Ó, caiu isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Acabou de cair. Porque aqui, tá ó. marcado, irmão. Você não viu, filhão. Tá ligado? Você entendeu? Então, assim, usa a Bíblia. Eu já vi, por exemplo, questões da pessoa chega e fala assim: olha, coloca a Bíblia embaixo do travesseiro, aberta no Salmo 23. Porra, meu. É como se fosse uma macumbaria gospel mesmo, Na né? cara dura. E desculpa pros meus amigos que é de matriz africana, mas eu vejo desse jeito, cara. Coloca um buzo junto com a Bíblia que o seu pedido É a mesma coisa. Joga É verdade, pô. abre carta. É verdade, cara, entendeu? Pô, abre carta do tarô em cima da Bíblia. Nossa, eu já vi coisa pior. Eu já vi pastor falando assim, ó. Um pastor lá perto de onde eu moro. Vamos dar o dízimo, irmãos. Vocês acreditam na promessa de Deus? Ele abriu uma passagem bíblica, vocês vão colocar o dinheiro em cima da Bíblia. E Deus vai fazer um negócio aqui que vocês não estão nem ligados. Aí começou a vir passar de mão em mão, assim, todo mundo colocando dinheiro, assim, mano. Aí o diácono puxava, colocava na sacolinha na igreja toda, cara. É o ato profético, cara. Então, aí eu não quero. Por exemplo, Aguinaldo, até Santa Ceia é desse jeito. As pessoas tomam Santa Ceia achando que vai ganhar algum poder místico, cara. E não é isso. Você tá entendendo? Isso é coisa isso é sério, é sério, a gente fala, a gente ri, a gente brinca, então também Santa é Ceia, sério. leitura bíblica, por mais que a gente brinca, a gente dá risada, mas isso é uma coisa séria, cara. Leitura bíblica, Santa Ceia, cara, comunhão com os santos, isso é muito sério, mano. Não, e ó, eu vou te dar um exemplo claro do que aconteceu com um amigo meu. É sempre com um amigo nosso, né? Um amigo. Um amigo, conhecido. Não sou Não, dessa vez não é, não. Por exemplo, ele tinha separado o dízimo para poder dar o dízimo. Só que a mãe dele passou mal no domingo e ele tinha que socorrê-la, levá-la até o hospital. Ele ficou entre a cruz e a espada. Por quê? Ele não sabia se socorria a mãe ou se levava o dízimo para a igreja porque ele tinha naquele dia que entregar o dízimo. Então ainda gerou dúvida nele. Não, mãe, fica aí, eu já volto, eu vou lá, mas eu tenho que deixar o dízimo. Porque a Bíblia diz que eu tenho que dar o dízimo e essa coisa toda. E ele tinha colocado no coração dele devolver o dízimo naquele dia, mas só que apareceu uma situação inusitada e que era muito mais importante. Assim, um abismo de importante entre uma coisa e outra. Né? Decidi levar a mãe que está passando mal para o hospital ou dar o dízimo na igreja. Mãe, você não tem que pensar. Não tem que pensar na Agora, mãe. quem é o irmão, você vou... pode ficar na dúvida, não? Se é irmão, acho que você... Fernando, se depender dele, mano, pra te Você salvar... vai morrer, Não vai cara. passar mal na hora do culto, não. Você vai morrer, pô. Ferrado mesmo. Então, além de você ter que ter uma leitura bíblica, ela tem que ser lida de uma forma Correto, né? correta, Mas o que com aconteceu calma, com tranquila. nesse caso? Aí no final das contas, ele viu que a mãe estava piorando e acabou levando a mãe. Mas foi frustradíssimo para levar a mãe. Triste. Então, quer dizer, Sentimento de culpa, né? sentimento de... Exatamente, é isso. Sentimento de culpa. Então, por exemplo, eu quero o pessoal que tá assistindo o podcast tem o seguinte: além de ter que ter essa leitura bíblica, ela tem que ser feita de uma forma prazerosa e com entendimento. Exatamente. Eu não quero ficar incentivando, começa a ler a Bíblia hoje. É por isso que eu sou contra essa leitura da Bíblia durante um ano. Né? Eu quero ficar batendo no peito. Eu já li a Bíblia toda 10 vezes. Problema seu, pô. Problema seu, você perdeu tempo. Você entendeu? Porque a grande questão é, você leu com entendimento? Eu duvido ler a Bíblia em um ano com entendimento. Eu duvido. Pode ser o cara mais teólogo, mais conhecedor,
que tiver. Eu duvido que consiga ler a Bíblia num ano. Você disse que está no Velho Testamento, vai começar o Novo agora. 1 ano e meio. Então, quer dizer, para ler só o Velho Testamento. E outra, eu duvido que tenha sido com tanto entendimento assim. Teve uma noção, tem uma ideia de qual é a mensagem. Não vou nem te perguntar que eu quero te colocar em saia curta, porque Não, qual é o tema central? Qual é o tema central do Velho Testamento? Porque assim, quando a gente fala do Velho Testamento, ele tem uma mensagem central. Sim. Né? Eu não vou nem perguntar pro pessoal do podcast, que a grande maioria não sabe. Vou nem perguntar pro Fábio. Não, eu não vou perguntar, ele vai passar vergonha. Qual é a mensagem central do Velho Testamento? Só quando eu tô acordado. Vai pregar? Só quando eu tô Só quando é convidado para pregar. Só lê a Bíblia quando vai pregar. Então, você entendeu? Então, gente, esse texto do livro de João, 14:48, diz exatamente disso. Naquele dia, algo vai testificar contra você. Tenha conhecimento bíblico ou não. Posso fazer uma pergunta? Claro. Dá licença? Você nem me respondeu ainda qual é o tema central, do Velho Testamento. Responde ele primeiro. Eu quero fazer uma pergunta. Pra ele? Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Quais os males que traz para uma pessoa a falta da leitura bíblica? Além de ela não saber quem ela é? Não tô falando só... não, além, um exemplo. Porque eu vejo assim, você vê dessa maneira também. A falta da leitura bíblica na sociedade, todos esses males que acontecem na sociedade, também é falta de conhecimento bíblico. Sim ou não? Depende. Eu vejo que depende. Porque nem toda a sociedade vai ler a Bíblia. E se lesse? Então, o lance é o seguinte, tem muito ateu que lê a Bíblia. Mas é igual ele disse, é o lance do entendimento. Eu acho que é o seguinte, se você fizesse a pergunta assim, se a sociedade tivesse uma tradição de leitura, aí sim a gente poderia responder, a gente poderia até comparar o Brasil com outros países que a prática de leitura é bem melhor. E se eu falar pra vocês, a grande maioria dos crentes, eu não vou nem falar cristão, já que usam tanto esse termo crente, eu nem gosto disso, né? Eu nem sei o que significa isso. A pessoa vem falando que crente é aquele que crê em alguma coisa, não sei o quê. Então, mas vamos lá. Então vamos colocar fogo no parquinho. Vamos colocar fogo no parquinho. A grande maioria dos crentes, a grande maioria, eu tô dizendo 90% deles, eles leem a Bíblia da forma que querem ler. Têm o entendimento que querem ter. Ela não tem, além de ser, a grande maioria dos crentes são mau caráter ainda por cima. É forte, caramba, é forte, né? É mau caráter, sabe por quê? Quando é que uma pessoa é mau caráter, Fábio? Quando ela não olha para ela com o olhar que ela deveria olhar. Então ela lê a Bíblia, adequando a Bíblia à vida, aos desejos, aos gostos dela. Ela não olha a Bíblia com um olhar crítico. Eu vou dar um exemplo, eu fico mentindo. Eu entendi, só deixa assim, porque você falou de crítico. E essa palavra crítico é um problema para muita gente. Quando a gente fala, a gente tem que ler a Bíblia com olhar crítico. Tem gente que vai estar nos ouvindo e vai falar, tudo liberal. Tá tudo criticando a palavra de Deus, vai tudo pro inferno. Mas não é esse tipo de crítica que a gente está dizendo. São fazer perguntas ao texto, perguntas honestas. Não, você tá colocando pano quente, pô. Não é isso não. É o quê? Você tá colocando pano quente, Luiz. Eu achei que agora deu uma amenizada. Não, mas você dá uma passada de pano. Que tipo de crítica que você tá falando? É liberal, Luiz. Fala a verdade. Totalmente liberal. Liberal é ele. Eu sou, pô. Não, eu não sou liberal, muito pelo contrário. Aqui, ó. Segura meu. Aí mesmo, eu tô aí mesmo. Desculpa aí, apóstolo Paulo. Aquela coloridinha aí meio, cara. Tadinha dela. Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra. Cara, que a gente mata a cobra e mostra o pau. Não, mas a gente mostra a cobra morta. Fazer um corte com isso aí, tá? Boa, foi um corte muito bom. Então, cara, quando eu falo crítica, o que eu tô querendo dizer? A crítica que eu tô falando... É crítica textual que você tá falando. E não é textual. É crítica particular. Então eu vou ler a Bíblia me criticando. Sim. Eu acho que também eu não fui muito
Eu não fui muito claro no que eu falei. Então, Você me desculpe, viu? Mas não foi realmente. eu tenho que assumir. Eu tenho que assumir. Eu não sou herege. Não, até passou essa daí. Então, quando eu leio o texto, eu tenho que ler o texto fazendo uma autocrítica. Isso, entendi. Então, por exemplo, eu saio mentindo. Aí eu começo a ler a Bíblia com entendimento e olho lá que os mentirosos não pertencem a Deus, não é o comportamento de quem serve a Deus, não é um comportamento que vai te levar pro inferno. Eita glória, quase que eu falei em línguas agora. Eita, né? Você entendeu? Então assim, quando eu olho aquilo, o que eu vou fazer? Eu vou criticar o que está escrito? Não, eu vou fazer uma autocrítica. Putz, eu minto. E a Bíblia está falando que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E muito mais do que isso, porque isso já é o extremo. O mentiroso, lá no livro de Provérbios fala que a mentira vai se virar contra ele. Não é exatamente nesse linear, mas é exatamente... Parafraseando. Estou parafraseando. Vai se voltar contra mim a minha própria mentira. Então eu li aquilo. Falei, eu minto. Eu tenho que parar de mentir. Por quê? Eu fiz uma autocrítica. Eu li a Bíblia... Gera uma metanoia em você. Total, que nós falamos no início. Sim. Então, as pessoas não leem a Bíblia com esse olhar. Elas leem a Bíblia com um olhar, o quê? Para aquilo que elas querem. Mas essa é uma tendência de quem lê Total. a Bíblia, não é verdade? Total. Por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai carregar na nossa leitura quem nós somos, a nossa sociedade em si, a gente vai querer buscar algumas respostas. Mas isso que você falou é muito interessante, de a gente se autocriticar. Igual o exemplo que você falou sobre que você se compara com o Zaqueu como o cara que engana, o cara que mente. Eu acho que é isso que a mensagem traz para nós mesmos. Nós olhamos para o Evangelho, a gente vê o quanto miserável a gente é, igual o apóstolo Paulo fala, e o quanto que a gente precisa de Deus. E para ler a Bíblia, eu não preciso entrar num seminário teológico, embora que é muito bom um seminário teológico. Fica aí o ITQ, os professores aqui do ITQ. Entendeu? Nós. Mas, lógico, um seminário não é para todos, isso a gente entende. O seminário não é para todos, mas a leitura bíblica é para a igreja. Sim. Entende? A leitura bíblica é para a igreja. Isso que você falou é bem interessante. E você descamba onde? Nesse processo todo. Você descamba na ideia de que eu posso levar a minha vida da maneira que eu quero, como eu quero. Aí é onde está o perigo de viver a vida. Entendeu? Porque quando eu começo a não ler o manual para saber como eu funciono e eu começo a viver da maneira como eu quero, eu estou caminhando, provavelmente eu estou caminhando para poder viver uma vida de perdas. Uma vida de perdas emocional, familiar, profissional. Então, a Bíblia, ela me cerca em todas as áreas da minha vida, o conhecimento bíblico. E é isso que as pessoas... Então, por que as pessoas estão se perdendo muito? Eu acho que... É por isso que elas estão se perdendo muito. A Bíblia ela não traz um conhecimento só para o cristão em si. Para ter uma vida na igreja, para ter... De crente, uma vida de crente. Ela traz verdadeiramente, o que você falou, é um manual para o ser humano, pessoa, em tudo, em todas as áreas. Como você falou, qualquer pergunta que você precisa da sua vida, a Bíblia vai te ajudar a responder. Né? Então, por isso que eu perguntei que malefícios traria para uma pessoa uma falta de uma leitura bíblica, e se os males que nós vemos na sociedade não é reflexo de uma falta de compreensão bíblica ou uma falta de leitura bíblica. Eu acho que sim. Ô Fábio, sabe por que as pessoas vivem na pobreza? Sabe por que as pessoas vivem uma vida miserável? Porque elas não leem a Bíblia. Tem um filme lá, o livro de Jó. Tem um filme chamado O Livro de Jó. As pessoas pensam que vão contar a vida de Jó. Eu até recomendo esse filme. Esse filme é muito louco, mano. Né? É do cara que é cego, não é? Isso. Então, o que as pessoas fazem? Acho que vai falar da vida de Jó. Não é. As pessoas estão lutando para ter aquele livro, que no filme é a Bíblia. Estão lutando para ter, porque a pessoa que quer pegar no filme... Eli, perdão. Perdão, verdade. Isso. O livro de Eli, perdão. Então, as pessoas acham que aquele livro, né, é um livro qualquer, mas a pessoa que quer roubar o livro do protagonista, ela sabe que se tiver aquele livro,
ela vai conseguir manipular o mundo inteiro. Olha que coisa terrível. Nossa, é verdade, hein, cara. Nunca parei pra pensar nisso. Você entendeu? Então, você pode ver, todos os grandes ditadores, em algum momento, eu como historiador eu posso falar isso com grande causa, porque a grande maioria deles usava textos bíblicos para o quê? Iludir as pessoas, para conseguir adeptos, para conseguir seguidores. Hitler fez isso? Sim. Tem um certo momento que Hitler, o que ele faz? Tem lá, né, a passagem bíblica que fala a respeito, quando fala a respeito da galinha, né, que a galinha, né, para proteger os filhos, ela coloca lá debaixo das árvores, tal, sei o quê. Hitler, o que ele faz? Ele, para criar uma consciência coletiva, um domínio coletivo nas pessoas, ele começa a usar o quê? A vida de Cristo. Como é que esse cara conseguiu agregar tantas pessoas em um único ambiente? Você entendeu? Então ele começa ao que Hitler passou, ele foi criado, para quem não sabe, ele foi criado num lar cristão, não sei se vocês sabem disso. Sim. Tem foto dele saindo na igreja debaixo da Bíblia. A Bíblia debaixo do braço. Tem foto dele. Verdade mesmo, ele foi criado num lar cristão. Então, você vê que ele teve o domínio da oratória, o domínio da palavra. Então, por que as pessoas são levadas hoje? Tem muitos pastores que têm uma boa palavra, têm uma boa lábia, e um monte de gente segue essas pessoas. Essas pessoas não têm uma vida correta diante de Deus. Porque ele tem o poder, o quê? Da letra. O que a Bíblia fala? A letra mata. Em nenhum momento o Espírito vivifica nesses homens. Ele só tem a letra. É por isso que quando eu leio a Bíblia, eu busco conhecimento, aí a Bíblia me fala assim, olha, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Já cheguei a esse conhecimento. Mas você acha que então a Bíblia ela pode ser uma arma, então, nesse sentido? Pode, claro. Sério? Claro, totalmente. Mas você não acha que então é a pessoa, não a Bíblia? Não, Porque assim, um exemplo, esse texto de Coríntios, é 2 Coríntios, não é? Isso. Quando ele fala da letra, ele não tá falando da lei de Moisés? Da lei de Moisés e tudo que veio depois. Porque ele fala o seguinte, que agora a lei, Deus vai escrever no coração das pessoas. Porque ele está falando de uma lei que foi escrita em pedras, né? Sim. Um exemplo. Deixa eu usar um outro exemplo. A ganância para quem toca instrumento. Para quem é músico. De contexto cristão. Você acha que o problema é o cara que é ganancioso ou é a música? O cara é orgulhoso. Que é um problema que a gente tem. O sentimento tá nele, né? Tá nele. Tá nele. Tá nele. O problema, um exemplo, o pessoal gosta também de usar muito esse pra quem gosta de ler bastante a Bíblia. O problema da falta de humildade, da ganância, enfim, tá em quem estuda, pra quem estuda a Bíblia ou tá na Bíblia? Mas aí, o que eu entendo que ele quis dizer é que a pessoa pode usar a Bíblia e fazer um certo texto se tornar como uma arma. Não que a Bíblia seja. Exatamente. Mas pegar isso e tornar aquilo como se fosse. Exatamente, porque o livro... A Bíblia o que a gente não pode é idolatrar a Bíblia. Sim. Você entendeu? Então, assim, a Bíblia... eu vou entrar numa polêmica agora do seguinte... Eu não creio, por exemplo, na Bíblia em 100%. A nossa Bíblia, traduzida, português, tá? Eu vou ser muito bem claro. Sim. Sabe por quê? Você sabe por que os livros apócrifos, eles não entraram na relação bíblica? Sim. Porque as pessoas que escreveram ele nunca participaram de nada. Não são testemunhas do que aconteceu. Você tem lá os livros de Coríntios e tal. Esses livros foram pessoas que escreveram logo após os acontecimentos. A coisa não se perdeu nos anais da história. Eu falei, escreveu Tomé. Nem foi Tomé que escreveu. Nem foi ninguém que andou com Tomé. Mas você crê na inerrância das escrituras? Da forma como ela chegou pra gente, sim. Eu acredito. Eu não acredito nela em 100% como a minha testemunha de fé, da forma como ela foi sendo traduzida ao longo do tempo. Sim. Então assim, eu também acredito nisso, mas num ponto diferente. Eu acredito que em algumas palavras pro nosso idioma perdeu o sentido. Sim. Eu acredito nesse sentido. Um exemplo, se a gente for pegar aquele texto de João 3,16, todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo, tal, que essa palavra mundo, a gente entende que são as pessoas.
mas na verdade essa palavra mundo no grego é cosmos, Deus amou o universo. O planeta. Então, né? assim, talvez algumas palavras no nosso idioma perdeu muito, e isso eu concordo com você. Perdeu muito Se afastou do sentido o original. original da palavra. Mas aí um exemplo, para quem tá lendo a Bíblia, aí ela vai ter que estudar. É onde eu queria Você tá chegar. entendendo? Porque tem aquela passagem, Aguinaldo, onde que tá aquela passagem que Jesus ele chega para Pedro e fala, tu me amas? Aí ele fala, eu te amo. Depois ele fala, Pedro? É Pedro, não é Pedro? Pedro, é Pedro. Você me ama, você me ama? E ele responde, sim, senhor, eu te amo. E ele pergunta de novo, você me ama? Sim, senhor, eu te amo. Para quem estuda as línguas originais, todo mundo sabe que são 3 tipos de amor. A gente só tem um tipo de amor no nosso idioma. Mas no grego, koiné, que é quando foi escrito... No original. Ali Jesus estava falando de 3 tipos de amor, cara. E na última vez que ele faz essa pergunta, ele está falando do amor ágape. Porque é um amor divino, cara. Aí ele vai e fala... Vai, apacita as minhas... Cara, ó... Mano, isso é muito forte. É forte. Se você tiver um conhecimento desse, cara, até a sua pregação muda. Você entende? Você entende? Então não precisa, cara, você levar a cama lá pra você pregar. Você tá entendendo, cara? Fala, Fernando, você quer falar? Fala. 1 hora. Eu vou te matar, Luiz. Mostra a pancinha aqui, ó. Agora, o fato de eu levar a cama pra igreja vai comprometer o meu conhecimento bíblico? Pô, lógico que vai, Luiz. Eu passo o pano pro Fábio, porque assim, ó... Não, você acha que esse é secretismo, né? Além de ser isso, eu ainda... É antiético. Lugar de cama é no quarto, pô. Você entendeu? Quando eu cometo, quando eu pratico, é por isso que eu falo, a pergunta, aí você mesmo falou, né? Vamos ler a Bíblia perguntando para a própria Bíblia. Você vê alguém levando... Quando Jesus fala pro cara, ele fala pro cara pegar a cama dele e andar, não levar para um... Pô, pega a tua cama e tira daqui. Agora o cara quer trazer a cama, meu. Eu não quero ensinar vocês aqui, não. Vai embora, cara. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte. Depois que tiver feito o que for fazer com essa cama, o que vai fazer com ela depois de acabar? Pega a tua cama e anda? Porque eu posso, são interpretações. Eu posso chegar para a pessoa e falar assim, não, eu quero criar um clima de secreto. Por isso que eu tô levando a cama. Aí chega e fala assim, mas peraí, a cama com o quarto... Então as pessoas vão ter que assimilar, as pessoas já não conseguem entender coisas simples. Imagina criando um sincretismo terrível desse. Esse foi a maior vingança. Esse episódio, cara, foi... Eu faço questão, cara, de publicar nas principais... Seus amigos da Miami vão ficar muito felizes com esse episódio. Você me acabando comigo. Nossa, cara. Não, mas, Fábio, você sabe que é brincadeira, né? Não, mas você, no fundo... Tem uma verdade aí. Tá entre irmãos. Você tá ligado que na nossa conversa nós ia te zoar assim, né? Tá ligado? Tá bem que o William não tá aqui, porque se o William estivesse aqui, eu acho que o William ia detonar você. Eu também acho. Eu não tô com Covid não, tá? Fiz o teste, velho. Que bom. Ontem. Beleza, gente. Então, a gente tem que partir do pressuposto do seguinte. A nossa vida tem que ser bíblica, a nossa vida tem que ser cristã e ela tem que ser objetiva. A gente só consegue ter uma vida bíblica a partir do momento que eu busco conhecimento bíblico. Então, se eu quero ter uma mudança de vida de fato e uma mudança de qualidade, eu preciso ter que ter essa leitura bíblica. Então, eu não quero ser pessimista, mas, o Luiz, Fábio, eu não acredito, né? Nós estamos caminhando para uma sociedade que não gosta de ler, uma sociedade que não gosta de buscar conhecimento, os números mostram isso. Nós temos analfabetos funcionais, né? Que inventam nome para tudo agora.
Eu me lembro que quando você tinha alguém zoava você na escola, era zoeira e tá tudo certo. Hoje você zoa, o moleque vai pra casa, corta o pulso, é bullying, é um monte de coisa, uma frescurada toda. E eu me lembro que o pessoal me zoava o tempo todo na escola e... Qual que é o seu apelido na escola? Pô, eu não vou falar, senão vocês vão me sacanear. Vai ficar no mesmo esquema. Não, vai ficar no mesmo esquema da cama aí, eu não quero esse... Deu aquela esperança de na vingança, mas não saiu. Então, é isso que eu quero. A mensagem que eu quero passar é exatamente essa, meu. Ou a gente sai da nossa inércia, ou a ficha cai para você que está assistindo, de que sem conhecimento você não vai conseguir se libertar, e sem conhecimento você não vai conseguir ser feliz, e que outra, mesmo que você esteja lendo a palavra de Deus, eu estou lendo a Bíblia, eu já leio, e você vem buscando entendimento para vamos dizer assim, lendo a palavra de Deus, tem uma auto-verificação. Exatamente, ou lendo ela sem uma autocrítica, olhando para você e se colocando dentro do texto, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque tem o perigo, Luiz, não é nem a pessoa não ler a Bíblia, é quando ela lê, Fábio, querendo se autopromover. Ela querendo promover o pecado dela, entendendo o texto da maneira que ela quer. Exatamente, que tem a hermenêutica, né? Para quem não sabe, a hermenêutica é o estudo da interpretação de textos bíblicos. Ela é de suma importância para as pessoas. As pessoas não precisam fazer curso nenhum teológico, mas pelo menos estudem hermenêutica. Mas eu acho que uma coisa puxa a outra, né? A pessoa vai gostar. Exato, você tá lendo, nossa, cara, será que tem algum material? Igual um exemplo, eu comecei a ler o Novo Testamento, eu falei, nossa, mano, eu preciso saber se tem alguém especializado nisso daqui, o que fala. Foi quando eu comprei o meu primeiro comentário bíblico. Aí eu comecei, cara. Inclusive eu vou ter que levar ele hoje, viu? Porque eu vou ter que fazer um trabalho. Mas infelizmente. Entrou no estúdio. Já era. Aqui, já era, pô. Entrou, já era. Sinto muito. Sabe, então eu acho que é fascinante a leitura bíblica. É muito fascinante. É muito. Te prende de um jeito e faz com que você mude a forma como você trata as pessoas, a sociedade em si muda. Eu não tô falando que a Bíblia só serve para mudar a sociedade. Mas a gente conhecer o desfecho da história, que nós estamos inseridos nessa história aqui ainda. Luiz, eu uso conhecimento bíblico, né? Para quem não sabe, eu sou investidor financeiro, eu trabalho com investimento em bolsa de valores, e eu uso a Bíblia, conhecimento bíblico, porque até eu uso a Bíblia, eu acho meio pejorativo, mas eu tenho o conhecimento bíblico para fazer investimento. Eu busco conhecimento bíblico para ser um assessor financeiro. Eu uso conhecimento bíblico para conduzir a educação dos meus filhos, até mesmo a educação secular. Eu tenho a Bíblia para poder conduzir o meu casamento, as decisões que eu vou aquilo que eu vou comprar, aquilo que eu vou vender. A Bíblia, eu busco conhecimento bíblico para conduzir a minha vida profissional. Você entendeu? Por quê? Se nós dissermos que ela é o manual, eu lendo ela é o manual para eu conduzir a minha vida, não é só dentro da igreja. Eu vou vender um carro. Mas o que a Bíblia me ensina, Aguinaldo, em eu vender um carro? Eu vou ler eu vou ler a palavra de Deus, onde ela me indica o fato de eu ter paciência. Vou vender o carro, não consigo vender o carro, fico impaciente, tenho que vender o carro, tenho que fazer um dinheiro, não sei o quê. Fala sobre paciência. Eu sou uma pessoa que de tudo eu estou brigando com os meus filhos, estou discutindo com a minha mulher. A Bíblia fala sobre paciência. A Bíblia fala de como eu lidar com os negócios, no dia a dia, na compra e na venda de coisas. A Bíblia me ensina a ter um comportamento em meio à sociedade. Então a Bíblia é um parâmetro para eu viver, não é verdade? Nesse sentido. Mas você percebe que as pessoas não vivem bem? Sim, eu ia falar isso agora. Os cristãos por falta de leitura bíblica. Foi o que eu falei? Mas é os cristãos, não a sociedade, igual você falou. Também. Que você só pensa em cama, ficar levando lá pra igreja aí, mano. Eu só tá pensando nesse ato profético, né? Não, esse negócio de ato profético, cara, eu vi uma. Luiz, olha o que você vai falar. Olha o que você vai falar. Deixa eu encerrar esse podcast. Olha o que você vai falar sobre ato profético. Deixa eu encerrar esse podcast, acho que eu tô derrubando a câmera de novo. Eu vou ser bem sincero. Olha o que você vai falar sobre ato profético, você vai magoar muita gente.
Eu não ligo o negócio de dança na igreja. Eu acho bonito. Eu acho legal. Desculpa. Eu já dancei na igreja, Fábio, você lembra? Lógico que lembro. Quando eu era, Nossa, não gravou isso? quando eu era bem magro. Vamos falar. Nossa, faz tempo, hein, meu? Quase Faz saiu tempo, agora, então. quase saiu, quase. É o seguinte. Quase saiu. Cuidado, hein? É a vingança, hein? Quase. Até pra escorrer. Aí o veneno. Eita, Só que é o Deus. seguinte. Eu vi pessoas que participam de ministério. Eu não tenho nada contra, de verdade. Eu não tenho nada contra pra quem gosta de dançar na igreja, tal, essas coisas, mas a gente não tem base bíblica pra falar que isso também é um ato profético. Vamos ser sinceros. Aí as pessoas gostam de falar, mas Miriam dançou. Por que eu tô tentando dizer isso? A falta de leitura bíblica atrapalha até na nossa liturgia dentro da igreja. A liturgia é o modo como a gente faz o culto. Presta o culto, Entendeu? presta o culto a Deus. Então, um exemplo. O nosso país é um país que as pessoas gostam de dançar. As pessoas podem dançar dentro da igreja? Pode. Depende do contexto que você tiver de igreja. Depende muito. Porque você não vai numa congregação cristã, numa presbiteriana, você vai ficar dançando lá na frente porque eles não entendem aquilo como, mas faz parte da cultura do Brasil, das pessoas dançarem. Então, tem igrejas que tem gente que dança, mas o meu grande problema é quando a pessoa fala, eu danço, Deus está se manifestando na igreja. Aí eu já vejo que você já tá forçando muito a barra, cara, em questão de leitura bíblica. Fazendo o quê? Usando Uma- textos bíblicos, usando de repente uma leitura bíblica que ela Errado. faz para o quê? Suprir uma necessidade pessoal, Exatamente. para justificar uma necessidade dentro da igreja. Agora, pra deixar claro, gente, Luiz é contra quem fica dançando. Gente, eu não sou contra. É porque eu não vejo um pouco de utilidade. Eu sou bem sincero. Eu posso servir a igreja limpando, recebendo os irmãos na porta, orando. Mas eu achar que ministério de dança é ministério, irmão, você tá perdendo seu tempo dançando. É brincadeira. Não é a minha Ó, opinião. e- Não é a minha opinião. E outra, porque o Fábio aqui hoje no podcast ele é o do contra, né? Não Porque é- assim, ó, você- ele gosta de ato profético, ele gosta de dança, Gosta que Segura aí, estivesse pega de o copo. sacerdote. ele gosta de Em estilista, cima do seu televisão, agora vamos orar, irmão. ele gosta de deitar e dormir. Ó, presta atenção. Meu irmão uma vez, cara. Ó, Tá de gringolês? Teve uma campanha lá numa igreja que a já gente... perdeu sentido esse podcast. Teve, né? meu irmão, teve uma campanha lá na igreja, cara, que o pastor deu pão e peixe, mano. Aí, você tem que comer o peixe cru, Luizinho. Caramba, vou fritar o peixe. Corta essa parte. Não, vai deixar. Não, velho, porque tudo isso é falta de leitura bíblica das pessoas mesmo. Porque é uma coisa muito simples, entendeu? Eu já vi casos de pessoas falar, Luiz, quando você for jejuar, você tem que lavar o rosto. Eu tô falando sério, cara. Para, mano. Mas por quê? Para Não, isso. porque a Bíblia fala que você tem que lavar o rosto. Eu falei, não, gente, aqui não tem nada a ver. Isso aqui é questão de você aparentar. Você quer ser piedoso, quer mostrar uma piedade. Mas não é isso, você tá entendendo? A leitura bíblica é mais simples do que parece, mano. Eu acho que é isso. Fala a verdade. Você concorda com tudo isso que eu falei? Não me põe em saia justa, cara. É o seguinte, eu acho que a leitura bíblica é muito, muito importante, é libertadora. Porque o momento que a pessoa tenta seguir o evangelho em algum lugar onde não tem um estudo bíblico, ela vira, que nem você falou, massa de manobra. Você concorda E é com o ato profético? E é um fardo. E é um fardo você ser... Responde. Não, Você não concorda com o concordo, ato profético? Não. Mas você já fez ato profético? Aí é um... Eu já. Eu já fiz. É o passado. Não, mas eu tô te fazendo uma pergunta. Você já fez? Legal, por isso que eu tô te perguntando. Já fiz. Qual Não, o ato profético que você fez, Fábio? Não lembro, não. Aqui eu não Sabe o lembro. que eu fazia? Eu pedi um amigo meu que foi pra Jerusalém, né? Você sabe que o que você vai falar você vai ser muito criticado, Sim, né? Tem muita gente que faz ato profético, gosta de ato Sim, profético. Travou o podcast aqui. né? Mas Assim, a ele pergunta, foi- a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos A libertará. gente tem que ser, Então tem que se porque é o libertar, seguinte, pô. o negócio do ato profético, ele se torna uma idolatria. Ele tira Jesus do centro da Centro. coisa. Verdade, E você verdade, fala o verdade, seguinte, verdade. ó, eu não preciso de Jesus e nem de Deus. Eu vou pela minha própria força. Você tá entendendo? Um Verdade, exemplo. verdade. Um amigo meu foi pra Jerusalém, eu pedi pra ele, fulano de tal, tem como você trazer um chofarzinho de lá? Porque eu gosto. Mas qual é o problema? Não, deixa eu falar. Aí Fábio, não é problema ter o chofar. Então, O problema é o que eu eu tô tenho um ali, ó. fazendo. É quase um chofar.
Sim, um exemplo, você tocar aquilo na igreja não tem problema. Não, O negócio é a forma como que eu vou santificar. Trata eu vou aquele registrar. instrumento. Você tá entendendo? Isso é um Concordo, problema. não, concordo, Você concordo, entendeu? concordo. Quando eu orava, não, era a coisa mais bonita, cara. Se zoeira, mano. Você parava a mulher oração pra ficava- poder tocar? Eu ficava, Senhor, vem. Por que essas coisas não é Porque gravadas, no né? Antigo Testamento, irmão, eu chamava a presença de Deus fazendo isso. E, gente, não é isso, cara. Não é, mano. Não é porque eu tô tirando Jesus da jogada, mano. Porque eu não dependo de Jesus quando eu faço esse tipo de coisa. E não é bíblico isso, cara. Vamos ser sinceros. E o ato profético, ele chama atenção pra você. Eu acho que se tiver. Eu nem sei se tem essa palavra na Bíblia, que eu acho que. Não tenho certeza que não tem ato profético na Bíblia, mas às vezes que Deus se manifestou na vida de pessoas. Vamos falar do Antigo Testamento. Foram coisas específicas para pessoas específicas. Um exemplo que a gente pode dar de, entre aspas, um ato profético. Você já pensou em algum do Antigo Testamento? Que você olha e fala, não, isso aqui é diferente que ele usou. Foi quando Elias ele fez aquele negócio para mostrar lá que só Deus era o único Deus lá. Foi um ato profético? A gente pode dizer? Foi porque foi uma manifestação de Deus naquele tempo, cara. Foi naquele tempo. Foi para aquele momento ali. Entendeu? Agora, a gente tentar trazer algumas coisas para a igreja, sendo que a gente já tem a revelação das escrituras. Hoje o contexto é diferente. É né? diferente. Deus pode se manifestar. Um exemplo, aí a gente entraria nos avivamentos. Olha que loucura. Aí a gente já entraria nos avivamentos. Entendeu? Deus pode se manifestar de maneira... Editor Impactos. Mostra lá, Fabinho. Dá uma lida aí, esse é show. Bacana nós, Dá né? aquela- Esse aí é show, dá esse aquela- livro é show. Editor Impacto aqui, ó. É muito bom. Frank Velho. Dá uma moral pro Sabe podcast quem é? aí, Sabe pessoal. quem é? Dá uma moral, Eu porque preciso de um novo que meu filho pegou. Cara, eu não sei. Eu não vai sei mudar. se- eu não esse sei se podcast eles vai mudar são- a vida de muita Ó, eu gente. não sei se eles são os professores de lá. Deixa apontando pra câmera lá. A gente vai fazer um corte. Eu não sei se eles são professores, mas eles têm uma ligação muito grande com essa editora. Não sei se vocês já ouviram falar da Carol Bazo e do Ângelo Bazo. Ele fala muito sobre essa questão do profético e ela é professora de história da igreja. Eles são, assim, são sensacionais. Eu já tive a oportunidade de conversar com ela pelo direct lá no Instagram. Poucas palavras, né? E ela, inclusive, ela tem um trabalho muito da hora falando sobre o Jonathan Edwards, que foi um avivalista, né? Então, assim, bem bacana. Mas voltando aqui, eu acho que quando Deus ele quer se manifestar, eu falo assim, nesses atos, eu acho que é muito específico, cara. Eu acho que a pessoa tem que ter muita certeza do que ela tá fazendo. Entende? Porque a pessoa... Outro ato profético que isso daí deu problema. Meu Deus. A serpente de ouro... A serpente de ouro não, a serpente lá no deserto. No deserto. Não foi? E depois o que aquilo ali não virou um objeto Virou um objeto de idolatria. O que gerou morte. Gerou morte. Gerou morte. Então, o que na verdade a igreja faz? Ela, sem conhecimento bíblico, né? O que acontece? Qualquer coisa que aconteça na igreja para a pessoa, é glória a Deus, é avivamento, é bênção, é vitória. Só que eu tenho que ser uma pessoa crítica, e preste atenção, não é criar confusão na igreja. Não é ficar brigando com quem está fazendo, não é nada disso. É chegar ao entendimento com lucidez. Ô Luiz, né? A gente brincou, a gente brinca, então, mas eu quero falar muito sério em relação a isso, porque às vezes quem vai assistir o podcast vai começar a se rebelar contra o pastor, vai começar a se rebelar contra problema, né? autoridades constituídas, e o podcast não tem essa intenção. Não. É de elucidar coisas bíblicas. Então, o que eu estou querendo dizer? A pergunta que eu faço é a seguinte: o que é ato profético? Então, quem vai assistir o podcast tem que ter essa resposta. Tem que saber por si mesmo, não é porque o pastor falou o que é o ato profético é isso, e a pessoa pegar aquilo como verdade absoluta e implantar, Fábio, na vida dela. Não, eu vou buscar o conhecimento do que é ato profético. Exatamente. Outra coisa, vamos fazer festa judaica na igreja, festa dos pães asmos, festa da Nossa Senhora Quelupita, Festa das cabanas. festa das cabanas.
E começa a fazer um monte de festa judaica. Meu, aquilo era pra um povo, é uma festa específica do povo judeu. Eu não sou judeu. Isso, exatamente. É um exemplo. Quando eu vejo cristãos que idolatram essas coisas, eu fico pensando no judeu que tá vendo isso, cara. Tá vendo? Não, o cara tá... Sério, cara. Eu acho que o cara fica revoltado. É uma ofensa, cara. Fica. Porque pro judeu essas coisas são coisas sagradas ainda. A Arca da Aliança é uma coisa muito sagrada pro judeu. Então, quando a gente vê réplicas da Arca da Aliança, por mais que o exemplo é enfeite, pro judeu isso é uma ofensa muito grande, cara. Porque você pode ver que eles não fizeram outra Arca da Aliança. Só existiu uma que já era. Já era. Eu acredito, você como historiador... não existe. Não existe. Eu acredito que ela tá debaixo ali do Domo da Rocha. Você pode ver quem faz réplica, né? quem vai pra Israel ver réplica, são de comerciantes que querem ganhar dinheiro com esse processo. Exatamente. O judeu ortodoxo mesmo, ele não compactua com esse tipo de coisa. Porque isso é muito sério. É muito sério. Então, quando eu sou levado por esses momentos... Aí o que acontece? Esses atos proféticos, essas festas, elas criam um emocionalismo temporário na vida das pessoas. Exatamente. Quando Cristo fala assim, ó, conhecereis a verdade, examinais as escrituras, porque elas testificam de mim, ele mesmo está dizendo, estude as escrituras. Legal você falar disso, que em Atos, é capítulo 16 ou 17, acho que é 16, o pessoal lá que o apóstolo Paulo vai para... Os bereanos, capítulo 16. O pessoal estudava as escrituras para saber se aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando realmente fazia sentido dentro da tradição, da Torá. Então eles estudavam para ver se era realmente aquilo. É o cuidado, Aguinaldo. Eu acho que o cuidado de você pegar a Bíblia e querer entender e estudar, você não vai ser enganado. E outra, Luiz, você não pode, por exemplo, pegar a Bíblia, Fábio, para poder contestar pastor. Porque os bereanos, olha que os caras estão ouvindo e estão pegando a palavra de Deus para poder ver se o que está falando está certo. Sim. Apóstolo Paulo, meu. Não era qualquer cara, era o apóstolo Paulo. Então, mas só que você não vê os bereanos pegando e criticando Paulo. Está dizendo uma heresia. Ainda que ele estivesse falando alguma coisa. Os judeus já faziam isso, porque eles eram detentores da verdade. Sim. E não eram os judeus povão. Era um pessoal mesmo. Que tinha inveja dele. Os fariseus mesmo, os fariseus, os saduceus. Que tinham inveja dele, né? Então, por que a gente usa esse termo? Não tem um comportamento de fariseu, que é esse comportamento do confronto, não pelo confronto, mas é o confronto pelo ato de criar rebelião. Então, eu vou ler a Bíblia, eu estou vendo alguém pregando, estou ouvindo alguém pregando, eu vou estudar o conhecimento bíblico que eu tenho para não entrar nessa. O cara tá lá em cima falando assim, ó, levante a sua mão e vamos fazer um ato profético. Eu não levanto. Eu tenho o maior respeito pela pessoa, mas eu não levanto, Fábio. Não levanto, não posso compactuar com isso, porque eu não acredito nisso. A Bíblia não me dá mais respaldo, não é eu que não... A Bíblia não me dá respaldo para acreditar nisso. Pessoal, amanhã nós vamos matar um carneiro e vamos fazer a festa aqui dos pães asmos. Né? Porque amanhã é a terceira noite da lua, não sei do que, eu não sei o que lá, festa das luas que tinha. Eu não vou participar. Então, eu e a minha família e eu, nós não vamos participar, Luiz. Agora, não precisa fazer isso. Você tendo comunhão com as exatamente. Pessoas. Só que eu também não posso chegar aqui e falar assim, Fábio, ó, amanhã vai ter a festa lá, isso não é bíblico, eu não vou ficar criando esse tipo de rebelião na igreja. O que tem que fazer é o quê? Que esse irmão também chegue ao entendimento que eu cheguei sem nenhum tipo de rebelião. Sim. Sem criar nenhum tipo de transtorno dentro de uma comunidade que você participa. Você acha que então, no caso de Martinho Lutero, foi isolado isso? Não, eu acho que não. Eu acho que tem pessoas específicas para fazer isso. Né? Você entendeu? Então, a pessoa, se ela acha que ela... Martinho Lutero, a gente vai falar isso no outro podcast aí logo mais, sobre reforma protestante, cai muito nisso, entendeu? De você poder participar, né? De um evento, ou você ser propagador de um evento, de algo que você tem muito conhecimento, que você está muito envolvido. Entendeu? Então eu acho que a gente precisa tomar cuidado ao ler a Bíblia,
para também não cometer heresias ao ler e ter entendimento pessoal quando se lê a Bíblia. Eu incentivo a pessoa a ler a Bíblia com entendimento, ler a Bíblia orando, ler a Bíblia com discernimento, leia o texto, releia, leia de novo, leia quantas vezes for necessário. Gaste tempo com a Bíblia. Total. Você entendeu? Porque ela vai te dar respostas conclusivas e não respostas de achismo. Ela vai te dar a resposta conclusiva da maneira como você deve levar a sua vida cristã. É verdade. Tá bom? Então, eu acho que a gente chega, né, a gente fecha todo esse enredo de leitura bíblica, de conhecimento bíblico, Fábio, exatamente tendo essa entonação. Eu preciso ler a Bíblia porque eu não posso ser enganado, por heresias, por achismos, por atos proféticos profanos, por festas que não pertencem à minha cultura, que não vai me aproximar de Deus, entendeu? Eu não preciso fazer um ato profético para te aproximar de Deus. Não, o que vai te aproximar de Deus é a oração. Eu descubro isso quando eu leio a palavra. Principalmente saber que você já está próximo de Deus por conta de Cristo. Por conta de Cristo. Né? A leitura da palavra ela só vai te fazer permanecer nessa proximidade. Eu não quero me perder, busco conhecimento bíblico. Tem muita gente se perdendo porque pega a Bíblia e usa a Bíblia da forma como quer, para poder fazer aquilo que quer, na hora que quer e como quer. Então, se eu quero ter uma vida abençoada, se eu quero ter uma vida regrada, eu preciso buscar o conhecimento, o entendimento daquilo que a Bíblia de fato quer me dizer. A Bíblia não faz curva, Luiz. A Bíblia ela é direta. É por isso que as pessoas não gostam dela. Porque as pessoas gostam, Fábio, de massageação de ego. Né? Que a Bíblia... A gente faz muito isso na igreja. Eu te amo. Você fez falta. Nem lembrava da pessoa. Fábio tem esse costume, mó falsão. Entendeu? Nossa, você fez mó falta. Nem lembrava da pessoa. Já viu aquele negócio? Eu tô orando por você. Já viu aquele jargão? Eu tô orando por você. Nem lembrou da pessoa, nunca, cara. Acabou com o Fábio hoje, cara. Você entendeu? Então, gente, vamos buscar entendimento bíblico. Amém. De forma coerente, de forma e vamos buscar, dentro dessa busca de conhecimento bíblico, seja no Velho Testamento, que o Luiz acabou de ler, ou seja no Novo Testamento, Fábio, sempre a mensagem central, seja do Velho Testamento ou do Novo Testamento, é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não existe outra mensagem. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Olha aí. Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É por isso que o pessoal da congregação fala que não precisa ler a Bíblia. Tá aí um versículo que refuta tudo. Exatamente. Entendeu? Só assim você prosperará e será bem-sucedido. Forte, né, cara? Enquanto Hitler, uma vez, sabe o que ele fez? Fielmente aqui, ó. Compra Fielmente. Faz a gente ler de novo, cara. Lê de novo, porque é muito forte isso. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Olha só. Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só. Então, depois. Você entendeu? Sabe o que Hitler fazia pra gente terminar? Sabe o que Hitler fazia? Ele reunia os soldados dele, todos os soldados, numa sala. Ele pegava uma galinha, ele começava a tirar a pena da galinha. Deixava ela totalmente sem pena nenhuma e tal, sangrando. Porque ele arrancava na mão, né? E ele olhava, os soldados ficavam olhando e... Aquela galinha, o que era pra ela fazer? O Hitler falava, observe. Era pra ela fugir de Hitler, que era o algoz dela. Foi o que maltratou ela. Mas o que ele fazia? Ele pegava um punhado de milho e ela voltava. O que ele fazia com isso? Enquanto você estiver dando migalha pro povo, ele vai te obedecer. Ele vai te seguir. Sabe quem faz isso muito bem? O PT. O Lula. Dá migalha nesse Bolsa Família, dá migalha pro povo. Não é melhor ensinar o povo a pescar do que ficar dando peixe? O PT faz isso. Os partidos de esquerda aqui no Brasil fazem isso. Eles não querem que as pessoas cheguem ao conhecimento. Eles não querem que as pessoas descubram por si só, né, como serem libertas, liberdade, em construir seu patrimônio, em empreender. Eles não querem isso. Eles querem continuar dando a migalha, que é esse salário
família aí, esse Bolsa Família, para as pessoas continuarem comendo na mão deles e não buscarem a libertação. Espiritualmente é a mesma coisa. As pessoas não buscam conhecimento. Muitos líderes não querem que as pessoas conheçam a palavra de Deus de forma de verdadeira, porque eles querem continuar alimentando elas com aquilo que eles querem, manipulando e falando da maneira como eles querem. E enquanto nós continuarmos tendo igrejas que não buscam conhecimento, que fiquem buscando tudo nos seus líderes, que vão reger a vida delas. O meu líder é que vê tudo, não sei o quê. Elas vão continuar sendo pobres de espírito e vão continuar vivendo uma vida miserável, espiritualmente falando, e consequentemente uma vida material também miserável. Forte isso. Muito forte, cara. Isso aí. E aí, seu Fábio, depois desse episódio, Vou pedir pra você, quando você vir... fala a verdade sobe, agora. tá? Não, porque... Quando você vir gravar, você vai na sombra. Tá bom? Obrigado. É que eu fui lá no estúdio do Flow. Brincadeira, gente. Depois dessa, Fábio, que lição que a gente vai tirar? Tem que ler a Bíblia em um ano. Tem que ler a Bíblia um ano e levar 2 camas pra igreja. Não é nenhuma mais, né? Vamos dobrar esse ato profético. Vou descer a cama pelo telhado. Pelo menos tá na Bíblia, né, Fernando? Estão melhorando a cama. A gente leva que a gente precisa criar essa consciência nas pessoas, né? Através desse podcast, acredito que já tem ajudado muito nos trabalhos que a gente tem feito. De criar consciência de que o caminho é Jesus Cristo. Exatamente. E a gente só alcança a plenitude disso conhecendo o autor da gente, né? Quem nos criou, quem criou a humanidade, o ser humano. Né? Dependemos de Deus, precisamos conhecê-lo. Né? Como é que a gente vai conhecer alguém que a gente não conhece? Não está aqui do lado, você entendeu? Como é que eu vou conhecer alguém que eu não estou vendo, que já morreu, vamos dizer? Né? A gente pega um livro falando da história, do passado, da vida da pessoa. Como é que a gente vai conhecer acerca de Deus, acerca do que aconteceu na história do cristão? É na Bíblia. Ô Fernando, qual que é a câmera que eu posso olhar para dar a mensagem final? Que olhando no olho, olhando no olho, olho a olho, de quem está assistindo esse podcast, que está acompanhando aqui, todas as pessoas que estão vindo, qual é a minha mensagem em relação ao conhecimento bíblico? Busque de forma desesperada o conhecimento bíblico. Se você quer ter uma vida abençoada, uma vida feliz e promissora, não somente nesse mundo, principalmente no mundo que ainda vai vir, que é para onde nós vamos, que é para aquilo que Jesus libertou, busque conhecimento bíblico. De repente, tudo o que você aprendeu até hoje, não vou dizer tudo, mas a grande maioria das coisas que você aprendeu até hoje, você está sendo confrontado a desaprender. Você está sendo confrontado a repensar tudo aquilo que você aprendeu. Então, se coloque como uma criança que acabou de nascer e vai ter que aprender tudo de novo. É duro, é difícil, mas quem foi que disse que era para ser fácil? Jesus disse, no mundo tereis aflições, quer dizer, vai ser muito difícil. Você deve estar se perguntando, por que para o cristão é tudo muito difícil? Porque para todo mundo é muito difícil, mas é que para a gente está muito mais evidente isso. Então, nada é fácil. Olha para a sua vida hoje, veja tudo que você conquistou foi fácil. Não foi com muita garra, com muita luta, com muita busca. Abriu mão de muita coisa para chegar onde você chegou. Faça isso também da sua vida em relação à leitura bíblica. Abra mão de tudo aquilo que você aprendeu que está errado. Tudo aquilo que fez com que você magoasse a sua família, magoasse os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, aquele conhecimento que te trouxeram de que a igreja é mais importante do que a família, de que trabalho na igreja é mais importante do que Jesus. Esqueça tudo isso. Isso machucou demais você, machucou demais a tua família, machucou demais a tua história com Cristo. E Jesus não quer isso para a sua vida e muito menos para a sua família. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Busque essa verdade através da leitura bíblica.
É o que eu desejo para você e para sua família, tá bom? E que Deus te abençoe nas suas escolhas. Eu ia falar pregadores do telhado. Ficou bem parecido. São daquelas histórias, né? Não pode ficar usando esses nomes assim que já são conhecidos, porque já estão querendo até tirar o nosso nome. Pois é, então, deixa eu falar, tem um baterista. Calma. Nossa, que agora dá tão. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Meu Deus do céu. Nossa, tá até falta de ar. Meu Deus, o Luzinho ele não tem trava na língua não, cara. Você tem problema. Tem, mano, tem, mas é o seguinte, agora a gente vai pra parte um pouco mais difícil, né? Sobre a questão de a gente, as pessoas ajudarem o nosso canal. Isso. Entendeu? Exatamente. Eu gostaria de pedir encarecidamente, de pedir ajuda mesmo, porque todo esse projeto que você está assistindo, nós temos tido muito retorno positivo, muitas pessoas têm acompanhado, têm gostado de ouvir acerca da palavra de Deus. É maravilhoso estar aqui, é gostoso fazer o que nós fazemos. Sim. Nós nos doamos, fazemos com o nosso melhor. O Luiz, por muitas vezes, veio virado de trabalho aqui, que ele trabalha à noite, agora que mudou de tarde. Sim. Então trabalhava toda madrugada, chegava do trabalho e começava a gravar direto. Então chegava aqui 8, 7 e meia da manhã, a gente limpava tudo, organizava. 9 horas estava gravando, ia até meio-dia ou até mais, então assim... E a gente... à noite, 8 horas da noite. Eu não estou dizendo isso para mérito dele, porque ele não merece nada. Sim, não mereço nada. Ninguém merece. Nós não merecemos nada, a verdade é essa. É verdade. A salvação é um dom gratuito de Deus, a graça. Nós não merecemos. Mas eu estou dizendo isso para você porque nós temos nos empenhado para entregar o melhor. O melhor para aqueles que estão aí assistindo, para você, sua família, seus amigos. O melhor para você. E para isso acontecer, a gente precisa de... Não tem jeito, precisamos de grana. E a gente teve algumas semanas que a gente não conseguiu gravar por falta de equipamento. E você fala, não, uma câmera é tão baratinha, mas já despendemos muito dinheiro até chegar na parte de equipamento. Só da reforma do lugar, de gastar para montar tudo. Tem muito equipamento aqui que é emprestado. Esse cabo é emprestado. Esse cabo não é nosso. Os cabos aqui, ó, não é nosso. Os microfones é nosso. Nós compramos. Eu tinha comprado um, ele tinha comprado outro, aí a gente comprou mais um. Né? Os microfones é nosso. A mesa é minha, o aquário é meu. As outras coisas assim, mas uma boa parte dos equipamentos que está por trás dos bastidores é emprestado. E a gente sofreu por causa de câmera. Sofremos que a gente não conseguiu gravar 2 fins de semana por causa de câmera. Então, por causa do Fernando, né? Graças a Deus, hoje nós conseguimos comprar umas câmeras que está dando pra gente trabalhar, pra gente gravar. Mas não para só aí. Nós temos equipamentos que a gente está sempre improvisando um pouquinho e a gente precisa da sua ajuda financeira, do seu apoio. Se você puder, a gente vai deixar embaixo na descrição desse vídeo, ou vou criar uma conta no PicPay, sim. Né, alguma coisa assim, colocar um Pix, não sei. Se você sentir no seu coração de querer ajudar esse ministério, a gente está aqui para retornar com todo esse investimento para vocês. Através de livros que a gente vai estar sorteando, através caneca, camiseta, camiseta de podcast, de melhorias, né, de áudio bom, de vídeo bom, porque é gostoso você... O podcast, você depende mais do som. Tem gente que põe no bolso o celular e vai ouvindo. E você não gosta de ouvir um som porcaria. Sim, um som chiando, um som mais ou menos. É uma coisa de qualidade. O segundo episódio nosso ficou mais ou menos o som, aquilo acabou comigo. Eu fiquei decepcionado. O som ficou mais ou menos, porque a gente não estava ainda com os equipamentos como deveria. Hoje acredito que tenha ficado melhor, assim espero. E a gente está caminhando para chegar nessa qualidade. Nessa excelência, né? Nessa excelência. Então a gente pede sua ajuda. Aí se você não comprometer a sua oferta, seu dízimo na sua igreja, não comprometer sua renda na sua família e você puder nos ajudar ou nos patrocinar, se tiver algum empresário que quiser também que a gente nos patrocinar, a gente colocar sua marca, fazer uma divulgação, né? Alguma editora, sei lá. Seria bom, né? A gente agradece. Porque a gente vai até comprar mês que vem, se Deus assim permitir, a gente vai comprar um box do C.S. Lewis. E a gente vai sortear pro pessoal. E todo mundo sabe que um box do C.S. Lewis é um excelente box para leitura. Total. Já que a gente está falando de leitura bíblica, leituras devocionais também são excelentes, entendeu? A gente vai sortear aqui
E a gente quer muito a ajuda dos nossos inscritos e também agradecer o pessoal que se inscreveu no nosso canal, que ainda é pequeno, mas a gente crê que a gente vai chegar longe ainda. Se Deus quiser. Não é verdade? A palavra de Deus vai chegar longe. Quem sabe um dia, Douglas Gonçalves também aqui, conversando com a gente, o pessoal do Desescope, o Rodrigo Bibo de Aquino, lá do Botal, que acho que você deve conhecer. Sim, um pessoal muito bom. Augusto Nicodemos também, por que não? Eu acho assim, né, pra poder sortear, né, do CS News, né, um box, eu acho que é só tradicional que vai querer participar, né? Porque pentecostal não gosta de ler, pentecostal não gosta de... Eu vou sortear essa daqui, ó, pra você, a pentecostal. É verdade. A minha Bíblia de estudo. A Bíblia vai pra igreja sozinha, pulando ainda, de tão pentecostal que ela é. Eu vou trazer a minha Bíblia lá de Genebra, a gente sorteia também. Olha aí, tá vendo? Então, pra você que é pentecostal, vai ter presente pra você também. Vai ter também. presente pra você também, fica tranquilo, tá? Minha Bíblia de estudo pentecostal com a harpa cristã. Glória a Deus. Sim, harpa cristã, né? Aqui, filhão. Harpa cristã. Mas você lê a harpa cristã? Não, nem conheço. Tem grandes verdades na harpa cristã. É tremendo, eu adoro ainda harpa, meu. Adoro. Cresci cantando, meu. Eu peguei pouco. Cresci cantando. Eu peguei pouco dessa parte. Eu me lembro que eu cantava na igreja. Essa parte que eu tava indo na igreja quadrangular, porque ele não conhece ninguém da harpa, meu. Eu conheço poucos, então. Lê a harpa cristã nos seus devocionais. Lê. Só lê, sem cantar. Lê. Boa. E também a harpa da presbiteriana. Essa Bíblia pentecostal aqui é muito fora de série. Eu fico vendo que parece que o Luiz ele é tradicional, né? Ele é presbiteriano, ele é calvinista, ele não quer assumir, né? Então, assim, eu fico olhando, cara, uma hora ele vai assumir, hein? Ele é calvinista. Então, eu tô em cima do muro, por isso que eu escolhi a Batista. Você entendeu agora? A história é isso aí. Então tá em cima do muro, cara. Por isso que eu sou Batista, entendeu? Eu posso explicar tudo. Agora eu entendi tudo, cara. Mas é bom, gente. Obrigado. Se inscreve no nosso canal, compartilha. Lembrando que a gente tá no Spotify, no Google Podcast. No Google Podcast, Fernando, que demora, né, Fernando? Um pouquinho? Demora um pouquinho mais. Mas no Spotify a gente tá lá no YouTube, então compartilha, se inscreve, deixa o seu like, comenta. Se for uma crítica, eu discordo completamente de vocês são uns hereges, merecem ir pro inferno. Comenta. Vocês perceberam. Mas também, se você se sentiu abençoado nesse episódio, isso é muito bom. É isso. Aguinaldo, como as pessoas podem te encontrar? Porque você dá consultoria financeira também. Também, tá indo nos investimentos. E tudo mais. Como a pessoa pode te encontrar nas suas redes sociais aí? Bem, são duas hoje praticamente no Instagram, né, que vai te levar lá pro Facebook, né, Aguinaldo Cunha, tudo junto, nome e sobrenome, oficial. @Aguinaldo Cunha oficial lá no Instagram. E também tem o Clube da Sabedoria também lá no Instagram. Clube da _Sabedoria. Me encontra no Instagram lá. No meu pessoal, é assessoria financeira, né? Tem o Café e Finanças lá. Inclusive a gravação é feita aqui aos sábados, às 11 horas da manhã. Com muita dica financeira. A gente fala um pouquinho de uma mentalidade de riqueza. Voltado praticamente para essa área. E o Clube da Sabedoria aí vindo com muitos cursos na área de liderança, na área de família, né? Nós temos curso de liderança 4.0, nós temos lá aconselhamento, né? E orientação familiar. Então a gente trabalha muito lá no Clube da Sabedoria. Para você que tem aí, até porque eu tenho formação na área de neurociência, então ajuda também a galera aí com essa área, né? Pensar também, a gente tem um pouquinho mais de pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Então a gente leva as pessoas aí ao seu maior nível, seja profissional, pessoal, aquilo que ela está buscando. Show de bola. Beleza? Muito bom. Muito obrigado por estar aí com a gente. Muito obrigado. Agradecer a esposa, porque na verdade a gente tem que agradecer a esposa, né? Porque quem manda é mulher. Ela já fica ligando, mandando mensagem. A gente vai marcar uma próxima falando sobre a reforma protestante. Porque tem gente que não manja muito ainda o que é a reforma protestante, né? Eu acho que vai ser legal, porque aí as pessoas. A gente deixa uma pergunta lá no podcast lá, né? Você acha que nós devemos ter uma nova reforma protestante? Sim ou não? Sim ou não? Como que é o nome daquele outro professor que você falou? Que Ismael. a gente pode comprar um outro microfone e nós quatro a gente fala sobre reforma, cara. Fácil. É fantástico, ele é fantástico. O Ismael. Já tá convidado. O Ismael, vocês têm aí O Ismael a gente fala sobre escatologia, né? E dos tempos. Próximo episódio é ser escatologia. É um dos melhores caras que eu já ouvi, né? Tenho o prazer de ser meu amigo.
formado pela presbiteriana, pelo Mackenzie, né? Tem uma mesma linhagem da minha lá, então a gente tem muita afinidade no que diz respeito à opinião. É porque a metodista, ela é antes da presbiteriana, né? Ela praticamente na mesma época. Mas só que elas têm uma mesma linhagem, né? Elas têm uma conduta muito parecida, né? Quando tá na reforma. Né? Exatamente. Então, esses caras todos, eles foram alinhados dentro desse processo da reforma protestante. Mas hoje a metodista tá bem diferente. Tá, né? muito. Não quero nem falar muito sobre isso. Não quero nem muito falar sobre isso. Porque é o seguinte, provavelmente eu vou pegar uma bolsa na Nossa, eu tomei um susto agora. Eu pensei que você ia falar assim, provavelmente estou me mudando para metodista. Vamos pular a igreja, né? Vai pular de igreja no inferno. Provavelmente eu vou estudar na Batista agora, ou eu vou pra Metodista, mas a gente tá vendo ainda certinho o esquema de bolsa. Mas enfim, bacana. Né? Isso aí, pessoal. Valeu. É isso. Até o próximo. Tamo junto. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu. Quem quiser doar uma cama. Valeu. Muito bom.